Começando mais um Falácias da Bola, estamos de volta no Falácias e estamos de volta no estúdio, como vocês estão muito bem percebendo, estamos de volta para o nosso episódio 25, finalmente estamos de volta, faz 8 meses que a gente não posta um episódio, faz 8 meses que a gente não grava e faz mais de um ano, faz quase 2 anos que a gente não estava aqui no estúdio. Eu sou o Rafael Maldonei, ao meu lado, como sempre, meu grande amigo, meu grande irmão, meu grande parceiro, Eduardo Santana. Que saudade, meu amigo. Ah, que saudade de estar aqui, né? 1 ano e 9 meses, meu Deus do céu, cara. A gente demorou, e 8 meses também, desculpa pra vocês, a gente tentou gravar online, né? Mas a gente não é tão bom assim com datas. E aí a gente acabou largando mão, tivemos vários problemas, né? Também questão de agenda corrida, documentários para produzir, projetos da faculdade, estágio, e também que produzir online não é a mesma coisa de estar aqui, né? Não é a mesma coisa. De tá na Tá com a galera né? aqui, não é a mesma coisa e a gente sentiu muita falta de gravar aqui, é realmente alguma coisa que a gente tava precisando e eu tô com muita saudade disso, cara. Que coisa maravilhosa. Também, eu espero que vocês também estivessem com saudade da gente. Muito bom estar aqui de volta e, né, como passou muito tempo, muitas coisas aconteceram. Então já vou pedir pra você que tá chegando agora, que não conhece a gente ainda, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo e continua aqui com a gente, que Faça a Bola, a gente vai tentar voltar com mais regularidade agora. A gente está de volta, não sei na A gente frequência. não vai prometer frequência, porque a gente gente nunca ainda tá promete as tentando. coisas. A gente ainda tá tentando se ajustar. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui pro estúdio com mais vezes, se a gente consegue fazer disso algo com uma frequência um pouco mais regular, mas a gente, por enquanto, não tem essa resposta, a gente não vai garantir nada, porque é melhor não garantir do que prometer e a gente acabar não fazendo. Que foi o que a gente fez nas últimas vezes. Perfeito, então já vamos direto pro nosso papo. Hoje tem muita coisa pra gente falar, aconteceu muitas coisas nessa semana no futebol, nesses últimos tempos. Obviamente a gente não vai circular os 8 meses, porque a gente não é maluco, mas nessa semana a gente teve seleção brasileira, a gente teve eliminatórias. O Brasil acabou terminando na quinta colocação, como a gente sabe, não fizemos uma grande campanha, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente teve a vitória contra o Chile por 3-0 e a derrota para a Bolívia por 1-0, e tem muita coisa que a gente precisa e pode falar sobre a seleção brasileira. Muito se debateu sobre Neymar, por exemplo, sobre, acho que é o tópico que eu até quero começar, Alisson, que é um tópico que para muitos é sensível, o que não deveria ser, porque para mim é o famoso debate idiota, né? O Alisson, se o Alisson não for só o titular da seleção brasileira, acabou, né? Exato, não tem, Não tem como não não tem ser nem o muito Alisson. discutir, a Não gente tem como sempre discutir. concorda nisso. Mas, cara, pra quem tenha essas dúvidas com relação ao Alisson, cara, não tenha. Tipo, sei, obviamente, na seleção ele infelizmente não entrega o que ele pode entregar. Ele, né, não é um goleiro plástico, vamos dizer assim. Ele não é aquele cara de defesas monumentais que você vê ele fazendo de mão trocada, que ele faz um malabarismo, que ele faz algo extraordinário. Mas é porque ele tem um posicionamento tão bom que ele faz essas defesas difíceis parecerem muito simples. Então você não olha e fala que o Alisson vai fazer uma puta defesa, porque ele já tá muito tão Mas bem ele faz. posicionado. Ele faz. Ele faz. É que ele faz de uma forma tão sucinta que você não percebe. Na seleção, obviamente, isso é mais difícil de acontecer porque o Brasil leva mais chutes, tem menos perigo do que o Liverpool, por exemplo, que enfrenta o City, que enfrenta o United, que enfrenta, né, os times que dão mais trabalhos e tem muita intensidade como a Premier League. Você não vê um jogo na Premier League de 30 chutes contra 2, você sempre vai ter um jogo de 15-15. Mesmo sendo um Liverpool contra o Wolverhampton, por exemplo, vai ter um 15-15 ali e o Alisson vai ter que trabalhar de qualquer jeito. No Brasil não é assim. No Brasil, o Brasil sofre o quê? 4, 5 chutes por gol, assim, de média, e nas vezes que ele foi exigido, ele tá indo muito bem. O Alisson toma aquele gol na Copa, a bola desvia. Obviamente, o Alisson, eu esperava que ele defendesse aquela bola, porque o Alisson, eu coloco ele num nível muito alto. Pra mim, ele é um dos melhores goleiros do mundo, um dos melhores goleiros da última década. Eu espero que ele defendesse aquela bola, mas aquela bola é uma bola difícil, a bola desviou. Não dá pra tratar aquilo como falha. E o Alisson é um goleiro muito seguro, um goleiro que com certeza é o melhor goleiro do Brasil por muito tempo, talvez desde o Júlio César. Acho desde o Júlio E César. eu acho que o auge dele foi maior que o do Júlio. Dá pra colocar até ele no palco do Dida, se bobear. Voltando um pouco mais no Voltando, tempo ainda. talvez com O Júlio certeza. César teve alguns problemas, mas um goleiro de altíssimo nível, mas que depois na carreira acabou baixando um pouco, depois E o ali da Alisson Inter. sustenta isso por muito tempo. Exato, o Alisson sustenta pros críticos de Alisson. A gente tem muitos argumentos para refutar. O Alisson tá no Liverpool desde 2019, ele vai depois da Copa de 18, então no final de 18 ali, começo de 19, o Alisson vai pro Liverpool.
E a gente sabe o que ele faz no Liverpool. Ele sempre foi titular daquela equipe, por mais que não tinha um grande goleiro antes. Ele sempre foi titular em altíssimo nível. Para os que acham que o Alisson não é decisivo, eu sempre vou falar isso, mas aquela defesa que ele faz no chute do Milik, quando o Liverpool ganha a Champions, na fase de grupos, para quem não lembra, o Liverpool enfrentou o Paris Saint-Germain e Napoli Estrela Vermelha. Um grupo muito complicado. O Napoli estava dando trabalho, o PSG com o Neymar, né, jogando muita bola. E o último jogo era fundamental para o Liverpool em Anfield, precisava ganhar e era contra o Napoli. O Napoli, no último minuto, no último segundo do jogo, teve uma bola cara a cara, o Milik contra o Alisson, e ele fez uma defesa espetacular. Não, e salva o Liverpool, o Alisson, por conta dele, pô. Desde a época da Roma. Ele tem grandes atuações em Champions. O Alisson é um goleiro que cresce muito na Champions. Tanto no próprio Roma e Barcelona, o Alisson é um dos grandes protagonistas do jogo. A melhor campanha da Roma na Champions foi com o Alisson foi com o Alisson no gol, por exemplo. E o Alisson tem aquela famosa fala do o Cássio pegaria esse chute. Eu, como alguém corintiano também, faço as piadas e tudo mais, mas eu não acredito nisso. Porque, cara, o chute do De Bruyne, a bola vai morrer na bochecha da rede, um chutaço de fora da área, ele com espaço. Não dá pra culpar o Alisson nisso. Não dá pra culpar. E a gente toma um gol contra e você vai culpar a eliminação no Alisson. Ele não pegou os pênaltis. O Alisson não é um grande pegador de pênaltis, mas ele não é um goleiro ruim em pênaltis. Não, nem longe nem disso. Longe disso. É que ele não é um especialista. Mas você não pode colocar um goleiro só porque ele é bom em pênaltis. Você não pode abrir mão do Alisson. Eu gosto muito do Hugo, o goleiro do Corinthians. Mas o Hugo tem algumas coisas que ele precisa melhorar. E não tem como você colocar o Hugo de titular na seleção brasileira pra tirar o Alisson. Não existe esse argumento. Porque, como você próprio falou, com os pés, o Hugo ainda erra às vezes em saída. Em escanteio ele às vezes sai mal. Ele tem alguns lances que ele tenta fazer uma defesa miraculosa, tenta fazer algum... Quase se atrapalha. Então, ele se atrapalha. Então o Alisson é aquele goleiro mais seguro, ele faz o simples, ele se posiciona bem. E ele é um cara muito, muito líder. Então, pra mim, não tem muito o que discutir. O Alisson é o titular. Não tinha discussão pra mim entre Alisson e Ederson. Pra mim isso nunca existiu. O Alisson sempre foi um goleiro superior ao Ederson, tanto que eu acho que o Ederson ele é muito bom com os pés, e isso era o grande diferencial dele. Mas como goleiro, puramente goleiro, eu achava ele um bom goleiro. Só que o Alisson eu acho ele um ótimo goleiro. Se você for botar só os goleiros, o Alisson tá entre os 5 melhores goleiros do mundo hoje. E é difícil falar 3 melhores que ele, por exemplo. Eu coloco só o Neuer, mas é porque o Neuer é muito mais pela história do que pelo atual. Você vai falar pelo atual, o Courtois é bizarro. Que outro goleiro dá pra colocar nesse bonde? O cara... Sim, não tem muitos. Não tem um goleiro que... O Oblak, muito bom também, mas eu não acho que seja um Alisson. O Sommer tá vivendo uma ótima fase, mas também não... muito bom, mas nunca foi também... Não dá pra colocar ele nessa prateleira. Ter Stegen já foi, mas eu acho que eu particularmente gosto mais do Alisson, acho o Alisson o melhor goleiro como um todo. O Donnarumma teve uma temporada mágica também, mas eu não sei se coloca ele acima do Alisson, acho que não, na verdade. Eu gosto mais do Alisson do que o Donnarumma, mas o Donnarumma teve uma temporada mágica pelo PSG. Teve uma temporada mágica, mas é que ele às vezes ele é meio merdeiro, né? O famoso Não, ele gosta. E o Alisson não Dito é assim, isso, foi né? falta do Benzema nele naquela Foi muita falta do Benzema, pelo amor de Deus. Só roubo pro Real Madrid, mas tudo bem, isso é outro papo. Mas, cara, não tem como, né? O Alisson é titular, eu acho que a gente não precisa se estender mais muito nisso. O Alisson é o goleiro titular da seleção brasileira. E vamos falar do caso Neymar agora, porque... Esse caso. Eu acho que foi o grande tópico desses últimos meses, né? Tava voltando pra casa ontem, também tava conversando com o Uber também sobre Neymar. Certo? Pô, grande papo, hein? Grande papo de Uber. Neymar, vamos lá, vamos começar. O Neymar não foi convocado, né, pelo Ancelotti. O Neymar, acho que pela primeira vez na carreira, periga não ir para a Copa do Mundo. Porque na Copa de 2010 era uma grande expectativa que ele fosse, mas não era uma certeza. É muito jovem. Ele era muito jovem. Eu acho que ele deveria ter ido, mas não era. Tipo, se o Neymar não for, meu Deus do céu. Vamos levar o Neymar? Acabou não levando. De 2014 pra frente, o Neymar, a expectativa é que ele esteja na Copa e seja um dos melhores jogadores da Copa. Nessa Copa agora de 26, o risco é real do Neymar não ir pra Copa. E eu acho que isso é algo que a gente não esperava. Não, a gente não espera porque, assim, a gente sabe que o Neymar, depois da Copa de 22, teve muito problema. Acho que o lado mental foi muito prejudicado, o lado dele, porque, cara, era pra ele ter batido pênalti, ele sabe disso, ele sabe muito bem, ele era o quinto e não vem com essa história de, o melhor não pode ser o último, porque sempre foi assim no futebol, mudou, sei lá, de 2018 pra cá,
foi um erro, ok, mas não é nada de outro mundo. O Cristiano Ronaldo naquela final da Champions contra o Atlético de Madrid é o quinto a bater, inclusive, em Em 2016. 2016 a E gente ganha as as Olimpíadas Olimpíadas com o batendo Neymar sendo o pênalti. último. Então, assim, essa discussão pra mim também sempre foi algo nada a ver de quem não acompanha futebol. Assim, mas eu concordo, o primeiro a bater tem que ser o melhor. No caso, não foi o Neymar, e isso certamente pesou na cabeça dele, na eliminação, no jogo, como foi contra a Croácia, porque ele joga muito aquele jogo. Quem viu o jogo sabe muito bem, o Neymar destrói aquele jogo. E também vem com peso. Eu acho que a Copa América também teve um peso, aquela de 21 que ele também perde pra Argentina, com ele jogando demais, mas o time não colaborando, o Renan Lodge sendo uma Acontece. avenida pro Di Maria, mas tudo bem, acontece. Mas assim, depois disso, vem a história da Arábia Saudita, que é uma tentativa do Neymar de fugir um pouco da mídia. Eu imaginei, pelo menos, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Ele tenta fugir um pouco, pra ver se ele conseguir tirar essa pressão que todo mundo sempre jogou muito em cima dele. E não era uma pressão proporcional com relação ao que ele sempre jogou, porque ele sempre jogou muita bola. Mas, tipo, pô, não tem, a gente não vê uma pressão assim em outros jogadores de nível não parecido, porque o nível dele é muito alto, mas de caras globais como um Salah, um De Bruyne, um Mbappé, um Haaland, que são É que eu acho que a supostos torcida, o craques. Brasil tem muito disso, né? O Brasil, pela história que a gente tem no futebol, o torcedor brasileiro espera sempre o título. E eu acho que esse pensamento é prejudicial nesse ponto da gente pensar que a gente vai em toda a Copa, a gente precisa ganhar todas as Copas. E toda Copa que a gente não ganha é um fracasso. Eu acho que essa é uma mentalidade boa pra se ter como time. Porque o time precisa pensar assim. O time precisa pensar grande e precisa honrar a camisa que é gigantesca. Mas se o torcedor pensar que toda Copa a gente vai ganhar, não dá. A gente ganhou 5 Copas. A gente é o time que mais venceu Copas do Mundo. Mas quantas Copas a gente não ganhou? Eu não vou fazer a conta agora. Não, perfeito. Mas A a gente gente. jogou todas e ganhou só 5. Perfeito. Que é pra caralho, velho. A gente tá perfeito. Absurdo. Mas a gente não vai ganhar todas as Copas. E os times ao redor do mundo estão sempre aumentando de nível. O futebol tá muito mais global do que tava 30, 20 anos atrás. E todas as seleções agora têm muito mais qualidade. Todo mundo tem jogadores bons, jogadores que conseguem desequilibrar. Não ao ponto de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, mas todos os jogadores têm algum que conseguem fazer a diferença. A gente viu o próprio Modric. O Modric é um cracaço da bola. Mas quando você esperava que a Croácia ia ter um jogador que conseguisse fazer isso? E a Croácia foi para uma final de Copa e chegou em outra semi. Então, o futebol tá muito mais global. Marrocos chegando em uma semifinal de Copa. E tendo um craque, né? Tem- Por ser um lateral direito, que é o É Hakimi, o mas Hakimi jogando muito. pô, O Bono, um é um ótimo craque. goleiro. É um time que tem muitos jogadores bons. Então, não dá pra pensar assim, o Brasil vai chegar em toda a Copa. A gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter tática, a gente precisa ter um time bem estruturado. E é isso que a gente não vem tendo. A gente tinha na época do Tite, não foi o suficiente. Eu acho que o Tite cometeu erros, como a gente sempre fala. Mas a gente tinha um trabalho muito sólido ali. De lá pra cá, a gente teve um ciclo perdido que o Ancelotti vai A gente tentar. tem Fernando Diniz. A gente teve Fernando Só Diniz, pontuando. a gente teve Ramon Menezes. Menezes, E o Dorival. Dorival Júnior e agora a E o gente tem senhor Edinaldo Rodrigues precisa ser mencionado mais uma vez. Edinaldo Rodrigues, agora nosso mano Samir tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Até agora, Até agora estamos ok. caminhando Até bem. agora ok. Não sabemos Não vou o fazer futuro. muitos elogios ou críticas. Não dá veremos pra no fazer futuro. elogio. Mas esse é um ciclo que o Ancelotti vai tentar salvar. E ele vai tentar salvar na base do nome, na base da grandeza dele no futebol. E é complicado a gente pensar. Eu vou voltar pra conversa que eu tava tendo com o Uber. Que tem muita gente que tem o pensamento de: a gente não ganhou nada com o Neymar. Ganhamos. Por que a gente vai levar o Neymar? Porque a gente não ganhou nada com ele. Ele tá quebrado, ele tá todo lascado, não tem físico. Ele só tá pensando em comprar o carro do Batman. Como dizem, que é o argumento que me quebra. É inacreditável. E assim, eu concordo que o Neymar hoje, esse Neymar que a gente tá vendo aí, jogar contra Mirassol, contra a Juventude, contra o Santos não, contra o Vasco. Esse Neymar, se chegar na seleção, ele não joga hoje. Se você botar ele lá agora, esse Neymar, ele não joga. Mas eu acho que não contar com o Neymar, eu acho um exagero. Porque ele é o único jogador que eu acho que ele é capaz de entrar ali e realmente botar um jogo na mão, botar um jogo no bolso. Ele tem essa capacidade. Porque o Vinícius Júnior ainda não mostrou essa capacidade em seleção brasileira. Ele não mostrou essa capacidade de ser um jogador em um time desestruturado, porque vamos ser sinceros, a seleção é desestruturada, de pegar, botar a bola debaixo do braço e falar, eu vou resolver isso aqui. Porque no Real Madrid, ele faz isso. E ele é um dos melhores jogadores do mundo, venceu a bola de ouro merecidamente. Bola de ouro não, o The Best, né? Porque o bola de ouro ele não venceu. Mas venceu merecidamente, devia ter vencido a bola de ouro.
Mas o Real Madrid é um time muito organizado, é um time que tem ideias claras, é sempre um dos melhores times do mundo. O Brasil não tá nesse ponto. O Brasil tem ótimos jogadores, mas com um conjunto é disfuncional. E o Neymar, durante a carreira inteira dele, ele lidou com isso. E eu acho que a gente precisa contar com ele. Eu não acho que descartar, mas eu também concordo que esse Neymar de hoje em dia não vai fazer diferença na seleção. Exato, eu tenho duas visões pra isso, né? A visão eu amo Neymar, porque eu amo Neymar, e a visão como um comentarista, como alguém que tá falando, analisando o futebol como um todo. Se a gente tá analisando o futebol, de fato, hoje, o Neymar, com o físico que ele tá, pelo que ele tá apresentando, que é bem abaixo do que ele pode, como a gente muito bem sabe, que a gente acompanhou ele, não dá pra levar. Não dá. Infelizmente não dá, por mais que a gente queira, não dá pra levar. O físico dele tá muito abaixo, ele tá com muita dificuldade de conduzir, ele tá com muita... Conduzir, que eu digo, a longas distâncias, ele tá com dificuldade de fazer o jogo dele. Eu acho E aí, que o contra Neymar Mirassol ele tá ainda. em um ponto muito complicado, porque ele não tem uma posição no campo hoje. No futebol moderno não dá pra você colocar o Neymar de ponta, porque ele não tem mais velocidade, Não não tem. tem mais intensidade pra ser ponta. Se você colocar o Neymar como meia, Não vai marcar. você vai abrir mão de um meia marcador. Se você botar, por exemplo, o Paquetá de 10, ele não vai ter a qualidade do Neymar, mas ele ainda é um jogador muito criativo, consegue armar o jogo E e ele marca vai bem. marcar bem. O Neymar não marca ninguém, vai ter que sacrificar um atacante pra voltar, então você já perde isso. Se você colocar o Neymar de falso 9, você perde a bola aérea, você perde força física, você perde intensidade no ataque. Então, tem esse ponto. O Neymar é um jogador que, se ele tá perto do gol, ele consegue resolver a qualquer ponto. Por isso que eu acredito que a posição dele hoje é o falso 9. Acompanho você. Mas é muito complicado você colocar um Neymar lá que não tem condição de se mexer. Que não consegue brigar, que não consegue batalhar por uma bola. Eu acho que o Neymar agora ele tem que pegar esses próximos meses para a próxima convocação e ele precisa realmente tentar chegar em um ponto físico bom. Ele precisa fazer jogos no Santos, ele precisa pegar esse ritmo, porque um Neymar um Neymar bom só faz bem para a seleção brasileira. Não tem, eu não enxergo nenhum prejuízo em a gente convocar o Neymar estando 60% do que ele joga. Hoje em dia a gente não tem isso. Ele pode estar até fisicamente, se a gente parar para analisar, ele pode estar legal, ele pode estar ok. Mas o futebol dele não está se refletindo. Ele precisa jogar, ele precisa fazer com que todo esse barulho externo de críticas e pessoa falando dele, e é o Casagrande falando, é o Neto falando, e é todo mundo falando. Ele precisa tirar isso, ele precisa pegar, jogar a bola e ele precisa mostrar o Neymar que a gente conhece. Ele nunca mais vai ser o Neymar de 2015, o Neymar de 2018, nem o Neymar de 2022, que antes da Copa era o segundo melhor jogador do mundo. Era Messi, Neymar e tinha um abismo até Mbappé, Haaland, Kane, que eram os que estavam disputando a bola de ouro até aquele momento. Então, ele nunca mais vai voltar a ser aquilo. Mas se ele for parte daquilo, já vai agregar muito Se para a for seleção brasileira. 50% já tá ótimo. Não, Ele já se vai for- voar. E vale, assim, também, o Neymar, ele sempre entregou na seleção. Você pode falar, como eu vi recentemente o Formiga falar, um abraço pro Formiga, é gênio da bola, um dos maiores defensores do Neymar. Falou, cara, Neymar, a Copa de 14 do Neymar é excepcional, até o momento da lesão, Não, né? a Copa Tem de 14 do Neymar excepcional. é gigantesca. 2018 tem os problemas do famoso Kaikai, mas 2018 eu acho que Não. ele faz uma Copa abaixo do nível Neymar. é abaixo do nível, não uma Copa ruim, mas é abaixo do nível Neymar e do que a gente espera Tanto que ele que o produza. Coutinho foi o principal 22 jogador da seleção naquela Copa. Exato, o 22, ele joga muito. Ele joga muito. Ele joga ele 3 se jogos. recupera de uma lesão chata em 2 jogos, que numa Copa do Mundo é uma semana e pouco. Ele faz um milagre ali, volta contra a Coreia, Faz gol contra a Coreia. faz gol contra a Coreia. Joga bem. E contra a Croácia, ele joga muito bem. Então, assim, é um cara que sempre entregou, é um cara extra classe, que, assim, honestamente, nenhuma seleção, se tivesse na mesma situação que o Brasil tá com o Neymar, por exemplo, se o Neymar fosse francês, ele tivesse na situação lá na França, você acha que a França não ia convocar o Neymar? Óbvio que se o Neymar tivesse condições de jogar, ele ia ser não na convocado. condição Perfeito. hoje que ele tá, mas se ele tivesse, tipo, 30% melhor do que ele tá hoje, por exemplo, você acha que Ele não ia seria convocar? convocado. Ia convocar, e, assim, Claramente seria convocado. a gente sabe que ele não tá entregando tudo no Santos que a gente esperava Mas a e diferença tudo de mais. companheiros mas- vai mudar. Não, sim, mas a questão também não é porque o cara não é sempre o cara que chega no clube e tá jogando muito no clube que vai detonar na seleção. E também o contrário também não tem como não acontecer também. O cara pode estar mal no clube e detonar na seleção e a gente tem uma extra classe, não é que a gente tá trazendo um Bagre, por exemplo, não é que a gente tá, sei lá, tipo, um Emerson Royal na lateral, ele tá indo mal no Flamengo, mas é uma das únicas opções que a gente tem, por exemplo, obviamente não é. Mas aí
leva pra seleção e obviamente não vai jogar nada, mas existe a chance dele jogar bem. Mas ele não vai jogar nada É porque que ele não é o Neymar pica. a gente tá contando com a O Neymar classe é e o tudo que o Neymar, Neymar, pô. tudo que o pacote Neymar traz. Exato, Então o eu pacote acho Neymar que, é muito foda. como o Ancelotti falou na entrevista recente, né, se o Neymar estiver bem fisicamente, ele estará na Copa. Eu acho que a gente discute isso. Se ele estiver melhor fisicamente do que ele tá hoje, porque ele não está bem fisicamente, você vê o jogo. Dá pra ver que ainda Falta falta explosão, ritmo, falta ritmo, falta ele não coisa consegue, nele. falta aqui, ó. Falta o gingado. Tá faltando gingado, pô, tá faltando. Falta a famosa dancinha que ele sempre teve. Tá faltando. Então falta isso. Se a gente tiver um pouco mais disso, o mínimo que seja, ele já tem que estar na seleção. Não tô falando de titular, aí é outra discussão. É outra discussão também. Mas, assim, Estar cabe lá. também. Estar lá. Tem que estar lá, porque, assim, a seleção, honestamente, gente, não é uma geração ruim, né? Obviamente, é longe abaixo disso. do que a gente já teve, obviamente. Longe Porra, disso. a gente não tá com a seleção de 2002, a gente não tá com a seleção de 70, a gente não tá com 94, a gente não tá com essas seleções, mas são jogadores bons, assim, muita gente pesa em cima do próprio Alisson, do Bruno, do próprio Paquetá, do Marquinhos, mas são ótimos jogadores, gente. São jogadores que muitos times pagariam muito pra ter. O Marquinhos é capitão, jogou muito a última temporada no time que é campeão da Champions. O Marquinhos foi o principal defensor do time que foi campeão da Campeão da UEFA Champions Champions. League. O Paquetá era pra ele estar no City. Não só campeão da teve as Champions, campeão da apostas. Tríplice Coroa. Tríplice coroa. E quase campeão no Mundial, Quase né? Era campeão, pra ter chegou sido- na final, mas quase acabou foi campeão perdendo e mundial. tomou um cacete do Chelsea, mas perdeu. Exato. E, cara, são todo. O Bruno tá num time que é um pouco mais abaixo, mas isso não faz dele O um Bruno- jogador pior. o Bruno- Ele é o líder do time, o capitão do time, e super identificado. E é um cara que joga bola. Você vê todos os jogos do Newcastle, você vai ver o Bruno Guimarães joga bola em todos os Se jogos do você assistir Newcastle. os jogos do Newcastle, você percebe que claramente o melhor jogador em campo, na maioria deles, É sempre o do Bruno. time de preto e branco, é o Bruno. É o Bruno. Ele sempre é o melhor Bruno. jogador do Newcastle, ele é o pulmão do time. E ele fez mais 2 bons jogos com a seleção. É que as pessoas. Ele não acabou gostam cometendo de ver. aquele pênalti meio bobo, que é um Fez o pênalti, foi um pênalti pênalti bobo. discutível, Exato. mas foi Pênalti um bobo pênalti, discutível. pênalti bobo. E o Paquetá, o Paquetá, a qualidade dele a gente não discute, porque ele é um jogador muito... muita Ele gente estaria no discute. Manchester City, se não tivesse toda a questão aí do... E o Bruno quase foi pra PSG e Manchester City, mas ele, né, as negociações não avançaram e eu acho também ele não iria pela identificação que tem com o Newcastle. Mas é um cara que caberia nesses times também com muita E tranquilidade. como o Paquetá começou essa temporada? O cara fez 3 gols em 4 jogos. Ele começou voando. Exato, tá jogando muito pós-ban, então ele tá com aquela fome. E até voltando um pouquinho no aspecto do Neymar, ele sempre mostrou eu vou falar uma palavra, mas pelo o tesão que ele tem pela seleção. Não, isso, certo. Assim, e é algo que a torcida brasileira cobra muito hoje em dia, e eu concordo, tem que ter o amor, a identificação, e reclamam muito, né? Às sobre vezes o se Neymar. passa um pouco, tem o Se caso passa, Rafinha ali, que Como passou o um Rafinha pouquinho. se passou e a galera também não gostou. Mas, pô, por exemplo, o Vinícius Júnior é um craque de bola, incontestável, titular da seleção, obviamente, por mais que não renda, ele é um Mas craque, tá faltando, né? ele é um craque absurdo, mas ele nunca demonstrou. Ele nunca demonstrou Nunca aquela demonstrou vontade um- de E jogar o pela Rafinha seleção. também é a mesma coisa, tá? Ele teve a fala, mas sempre fala que queria Eu tirar acho que ele férias, jogou, acho que ele não jogou sei pra o quê. galera ali, né? Tentou jogar pra galera, tentou tentou jogar ganhar pra a galera, torcida, mas não deu muito Não certo. tá colando pro E Rafinha, assim, não. o Rafinha é um exímio jogador. Enfim, ele tava disputando a bola de ouro e ele tem números de bola de ouro, mas eu não acho que ele tem bola jogada puramente futebol para ser o melhor do mundo, mas ele teve Existem argumentos de Rafinha bola de ouro, tá? mas ele teve uma temporada de bola de ouro, em números. Sim, Bola jogada é outra história, a gente não vai entrar nisso, porque isso é completamente outra a discussão. gente pode fazer no depois. próximo Falácias. Mas a gente tem jogadores muito bons. Eu acho que o nosso principal problema É lateral, tem dois. tem que falar. Tem dois. É o ataque, O 9, ali o centroavante e os laterais. Esses dois são os principais problemas da seleção brasileira. E a gente precisa resolver eles até a Copa, porque lateral é essencial. Saída de bola, apoio ao ataque, o lateral dá toda a sustentação e equilibra um time. E o 9, enfim, a gente precisa de alguém pra botar a bola lá dentro. e já Aí. deixo meus pitacos aqui, de que Wesley, acho que pela O Wesley direita será acaba convocado. sendo meio Acho que ele vai ser unanimidade na convocado. rapaziada, e acho que o Ancelotti já tá observando ele bem também. Teve um início legal na Roma com um gol ali, a temporada dele foi ok, mas ele conseguiu um golzinho no primeiro jogo lá, fez boa partida com a seleção também, e a outra lateral, acho que é o mais aberto pra mim, de fato, é a lateral esquerda. E eu acho o que centroavante, né? Mas o Wesley onde é o ele problema tá é a lateral. bem, só que eu não acho que ele é o titular do Ancelotti. Quem que seria o Tem titular sido o do Ancelotti? Wanderson.
É verdade, tem o Wanderson. É que o Wanderson E machucou, o Wanderson, né? ele não, eu acho que ele fez jogos ok pela seleção, ele não comprometeu. O Não. jogo contra o Paraguai, que a gente tava lá na Neoquímica, ele fez um bom jogo. É, fez um bom jogo. Mas na somatória geral, ele foi ok. Não comprometeu, não ajudou. E eu acho que é isso que a gente tem de lateral, por enquanto. A gente tem lateral pra tá lá. A Ele gente não só vai... tem um lateral ok, essa é a Exatamente. verdade. Porque assim, o Luciano Juba, ele é um puta jogador aqui no Brasil. Perfeito. Joga demais. Se a gente eu, por exemplo, tava argumentando que Luciano Juba deveria estar na seleção brasileira, pelo momento dele, mostra que a E que nossa faz carência sentido. de laterais. É verdade. Porque se a gente tivesse. A gente já teve Marcelo, Felipe Luiz, Roberto Carlos, enfim, pode fazer uma lista aqui. Newton Santos, blá, blá, blá. Só de lateral foda que o Brasil já teve. O Juba tá jogando muita bola. Mas pra gente tá discutindo entre Juba, Douglas Santos, Caio Henrique, mostra o nível que a gente tá em lateral. Que E são o Bidu não tá na ideia, é É que brincadeira. o Bidu virou meia, né, pro Dorival. É verdade. Jogou bem de meia. Mas respeita enfim. nosso Bidu. Mas, Com muita ironia. mas isso mostra que, assim, a gente tem bons laterais, mas a nível global, a É gente difícil. tá abaixo das seleções de mais alto nível. E ó que também tem algumas que não tem uns É que a laterais gente vai também. ver, a Argentina, por exemplo, foi campeã sem laterais É, o picas. Talhafico e o Acunha, que assim, são bons laterais, obviamente, mas nada demais, Então, né? o Tagliafico e o Acunha, do outro lado tem o Molina, É. Montiel, são laterais ok, e dá pra ser campeão assim. Só que Perfeito. a gente enxerga esse problema, que é algo a ser desenvolvido. Quem na que é o seleção. lateral esquerdo da Inglaterra hoje, titular mesmo? Me deu um branco absurdo. Que Assim, obviamente não é o Luke Shaw, Era né? o Luke Shaw pré-lesão. É, pela lesão de 20 anos atrás. O foda é que ele sempre tá lá na seleção, ele sempre é convocado. esse é o problema. Esse que é o problema do nosso querido Luke Mas se Shaw. jogar, por exemplo, o Burnley, porra, não é. Quem foi o titular que a Inglaterra Vamos jogou olhar, agora? vamos Vamos olhar. E, por exemplo, a gente já vai jogar outras seleções aí no meio, mas, pô, na França, É o Theo Theo Hernandes, ok, mas que decaiu muito Decaiu nos muito, mas últimos ainda anos, mas é um ainda ótimo lateral. é um cara de muita qualidade. Espanha tem Grimaldo e O Cucurella, Cucurella que é um... são bem melhores que as O opções que a Cucurella, gente tem. muita gente odeia o Cucurella, mas o Cucurella é um ótimo lateral. Gente, é um ótimo lateral e dentro de campo ele tem que ser chato. Ele Tem que ser chato. tem Ele que ser tá chato. fazendo o papel dele. Tá certo, E cara. ele tem uma história muito legal do filho dele, que tem autismo, e ele contou, eu não lembro se é um documentário ou alguma coisa, mas recomendo vocês procurarem um pouco a história do filho dele, que é muito legal. Então, pô, não taca ódio no cara de graça assim, só porque ele é meio marrento dentro de campo. Então, Ele assim, tá certo, ele tem que ser mais... Assim, você pode odiar ele dentro de campo, só não... o Gabigol elogiava, Mas não mas passa. aí é um espanhol cabeludinho, vocês criticam, aí não dá, pô. É só não passar, pô. Pode xingar, pode odiar, mas É, não leva pro xingar pessoal. é de boa. Não só- leva pro pessoal, não leva pro pessoal. É, só não é pra família do cara, que aí é preocupante. Ó, mas, pô, se a França... Ó, a França, se tirar o Theo Hernandes, tem Digne e Lucas Hernandes. É assim, o Alexandre é melhor que o Digne. Perfeito. E dá pra botar na conversa com o Lucas Hernandes tranquilamente. No auge, obviamente, não tem discussão. Mas, atualmente, Ó, vamos... Tem A Inglaterra aqui jogou o Tino na última convocação como lateral esquerdo. que não é lateral esquerdo de Não é origem, lateral inclusive. esquerdo, mas está jogando no Newcastle como lateral esquerdo há mais de Verdade. um ano. Verdade. E tá muito bem. Tá Pode- muito bem. Mas, pô, entre o Tino e o Livramento, que é um muito bom lateral, a gente que acompanha o Newcastle sabe muito bem disso. Contra o Alexandre, que pra mim é o titular hoje da seleção, e eu acho que o Ancelotti tem essa visão também, porque ele foi convocado só que machucou. E contra o Paraguai, que a gente também estava na Neoquímica Arena, um abraço pro Alexandre fez um Casemiro bom Miguel, jogo. fez um ótimo jogo. Então, assim, vai ser. Eu imagino Não, que seja imagino, titular. eu acho que a dupla é Wanderson e Alexandre pro Ancelotti, levando em conta tudo que ele fez nesses Sim. 5 jogos que ele teve até agora. É, usando a cabeça do Ancelotti, é os dois. Sim, o Alexandre não é uma lateral. Tá bem no Não é Flamengo uma lateral, também. Não é uma lateral. Assim, gente, a galera tem questões com o Alexandre também. Tem questão com todo mundo, né? Puta que pariu, a torcida tem questão com todo mas mundo. aí esse time Mas- é campeão da Copa e caralho, o Marquinhos é o Aí- melhor zagueiro da história. aí acabou a começa. Vocês estavam xingando todo mundo na mini Copa de 94, né? O Mas mini enfim. tópico que a gente precisa levantar pra torcida é: e o Thiago Silva, hein? Ah, não dá. Não, dá, mas é tenso, é tenso. Assim, Não, eu tô brincando. é Tenso porque lev- tem, pô, tem ele é Gabriel, tem levável, Militão, tem. mas a nossa seleção tem muitos bons Pô, zagueiros. você sabe? leva como quarto zagueiro de liderança, um cara que é um baita capitão e que tem um currículo, Thiago Silva, que é invejável. Dá pra brincar, né? Tá, ó, vamos lá. Magalhães, Marquinhos, os dois estão. Perfeito. O Alexandre vai, pelo que tudo mostra, ele Aparentemente vai. será. Militão pode ir como Militão. lateral, então talvez. A gente não sabe. Aí você muito tem mais bem. um zagueiro. A gente tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno.
Não, mas o que o Eu Fábio tiro ele da conta. Mas ele tá jogando muito esse ano. Não, tá jogando muito. Ele tá jogando muito, ele tá bem, ele tá bem. E ele foi bem contra a Bolívia, ele foi bem. Foi bem mal. Ele foi bem, ele foi bem. Foi mal. Foi bem, cara, Foi foi mal. bem. Mas, assim, tem esses caras. Pô, ninguém é melhor que o Thiago Silva. Não, nenhum deles é melhor que o Thiago O Thiago Silva Silva. com 40 anos. Mas a questão é, Engoliu ele... o Bahia no jogo da Copa do Brasil, isso tem que ser falado. Não, perfeito. Mas O William José no ataque, eu sei, é complicado, mas... o Willian José no ataque não tinha reserva e... A gente já daqui a pouco chega na Copa do Brasil. Ele tá no radar do Ancelotti? Não tá. Nem Então ferrando. ele não vai. Infeliz, não, eu sei que ele não vai, eu só levantei a pauta. Não, pode levantar. Vai que o Ancelotti tá vendo aí, ele muda de ideia. Nunca se sabe o que o velho quer. É que o velho gosta do vape, né? É, pô, o velho é mais jovem. velho é Ele é mais jovem que a gente, O mano. velho ia se dar bem nas festas da SPM, hein? Pô, mete ele no barzinho aqui de quinta-feira, vê se ele não ia curtir. Ali no DJ. Qual que é o DJ que tava aí ontem? Ontem, putz. A gente não é do bar, tá, rapaziada? Então, assim, a gente não. Quem que era, rapaz? Quem que era? Não é muito por dentro dessas. A gente mete um DJ famoso aí, outro dia. Não, já eu trago a informação. Já você aqui. traz essa Já eu info trago a pra gente. informação. Agora, acho que a gente conseguiu falar bastante de seleção brasileira. E aí a gente já vai pro outro tópico que a gente brincou aqui, a Copa do Brasil, né? Copa do Tivemos Brasil, as quartas perfeito. de final, você quase caiu da cadeia da Copa. Perfeito. Copa do Brasil. E Copa do Brasil. teremos Corinthians e Cruzeiro, por um Do lado. outro lado, Temos Fluminense e Vasco da Gama, clássico carioca. Um carioca garantiu na final. Em jogo eletrizante de Botafogo e Vasco, né? Com pênaltis e redenção de Robert Renan para muitos, ex-Corinthians. O Fluminense passando Pelo pelo Bahia. Bahia, de um Bahia, que a gente já vai falar, mas covarde, por parte do Rogério Ceni, o Bahia covarde. covarde, um Bahia que sem uma peça muda completamente, que eu já vou trazer essa peça, que é o Caio Alexandre. É, E- eu ia soltar essa bola também. Um Bahia que parece que abriu mão do ano. Abriu mão completamente. E a gente vai discutir isso, porque, enfim. Aí, também, só passando os outros jogos pra rapaziada, Cruzeiro e Galo. Cruzeiro amassou o Atlético Mineiro. E Outro esporte. outro esporte, tivemos São Paulo e um Bravo. post do Lianco depois inacreditável. E a gente fecha com o Corinthians e Atlético Paranaense. Vou falar primeiro do Corinthians. Que é o mais simples. Que, assim, pega um time de segunda divisão, que tá Não joga tão bem, naquelas, não joga tão bem, porque também é o Corinthians de Dorival Júnior, tem que se ressaltar. mas faz o básico ali. O Garro consegue fazer um gol, era bom tirar esse peso das costas dele. O Guinegão tá jogando muita bola. Moleque que tá se esforçando e ele também tem muita qualidade, tá? Ele tá se movimentando bem, mostrando dribles curtos, mostrando Percepção de percepção, espaço, tô achando boa dele. posicionamento, ele tá muito bem ali. Então vai ser uma dorzinha de cabeça pro Dorival ver como que vai ser montado esse ataque. Talvez com a lesão do Memphis isso ajude, porque aí vai poder jogar Yuri e o Guinegão. Mas se tiver os três vai ser uma dor de cabeça legal pro Dorival, porque bola jogada não dá pra tirar o Guinegão desse time nesse momento. Não, perfeito. É que também não dá pra tirar o Murphys, que o Murphys tá... Não, perfeito. Mas você vai tirar o Yuri? Não tem como tirar o Yuri. Tá maluco? E aí você faz o quê? Guinegão, 12º jogador. Entra mais que o Romero. Para de entrar o Romero. Para de entrar Thales Mágico. Mas aí você não vai faz abrir nada, mão de tira um o jogador Vitinho- que tá Vitinho para de entrar. com 4 participações de gol nos últimos 5 jogos. Mas ainda é um moleque, mano. É um moleque, mas você tem que aproveitar o momento. Não, Esse perfeito, momento que ele tem que tá aproveitar voando, o ele momento. tem que jogar. Ele vai aproveitar agora que o Memphis não tá jogando, que o Memphis Perfeito. lesionou. Deu essa sorte. Deu a sorte, ué. O nosso Dorival Dorival. tirou da reta. Inclusive, a gente tem que pedir desculpa para Augusto Melo. Reclamamos, né, no off, Não, calma aí. obviamente, Pedir porque faz desculpa 8 pro meses. Augusto Melo? Não, calma. Por uma coisa, Calma aí, cara. ele fez Não, se explica. 125 merdas. Se explica. Uma, a gente cogitou como merda antes, né? Perfeito. Ele fez 120 coisas no Corinthians, 120 merdas. Só que teve uma que a gente considerou merda dessas 120, que talvez não tenha sido merda. Qual foi essa? Foi a suposta venda do Guinegão de 12 milhões de euros para o Montpellier. O Montpellier foi rebaixado. Calma aí que eu dei uma engasgada aqui. Ele quase foi rebaixado para a segunda divisão. Quer dizer, ele foi rebaixado para a segunda divisão agora na França e meteu-lhe 12, supostamente, meteu 12 milha? 12 milha para o Guinegão Euros. e o Corinthians recusou. Recusou. Lá no começo da temporada, se eu não me engano, foi. Ah, foi bem antes. Faz O tempo, Guinegão foi tinha tipo jogado março. tipo, 3 jogos na carreira. O Guinegão não tinha muitas oportunidades no profissional, praticamente nenhuma. Até porque ele Não- estava atrás de... Vamos começar a listinha? Perfeito, fica à vontade. Hector, Thales Magno, Romero, ele ficou atrás no fim da temporada passada do Pedro Raul. Nossa. Nossa senhora. Dessa galera aí, foi recusado, não repercutiu tanto na mídia.
Mas E assim, a gente e a gente tá- fuxicou e teve Oh, essa informação. E o que a gente tava aqui, ó. Tem que vender, pô. Tem que vender. Porque assim, ele não entrava em campo. O Corinthians está pobre. O passe dele ia cair porque ele não ia entrar em campo. Perfeito. E A aí- gente também não tinha muita expectativa Perfeito. nele. Aí, eu Temos que ser vendo os jogos honesto. do Guinegão na base, eu achava que ele ia ser um centroavante brigador. Eu não tava esperando Essa mobilidade essa mobilidade que ele tá fazendo. mostrando, porque eu acho que ele tá mostrando até mais do que na base. Bem mais, eu acho que ele tá mais também. Na Por base exemplo, ele é a mais duro, copinha do assim. Guinegão, no começo dessa temporada, foi uma copinha que ele começou muito mal, tanto que ele demorou, se eu não me engano, 3, 4 jogos pra marcar seu primeiro gol, e no mata-mata ele vai muito bem. É. Tanto que o Corinthians chega na final e perde pro São Paulo. Então Eles te estão me liga bem, ligando, mano. parabéns, cara. Pô, tão atrapalhando o programa aí, cara. Claro me complica, né? Ah, perfeito. Não sei nem se tá falando marca aí, a gente não é patrocinado, mas tudo bem, vai. Ah, cara, faz parte. Tô com a marca aqui também. É verdade, Paciência. eu tô com uma que Se mal qui- faz ô, camisa, claro, mas... se quiser parar de me ligar também, Nossa tá melhor. senhora, Perfeito, agradeço. ajuda. Voltando. Voltando. Não tínhamos muita expectativa pra ele. Não. E ele surpreendeu. E Perfeito. assim, temos que admitir, estávamos errados. Augusto Perfeito. acertou nessa. Exato. Assim como ele acertou na contratação de Gustavo Henrique. Então foi 2 acertos de 120 merdas Hugo que ele fez no Peteca. Corinthians. Ih, cara, tá aumentando. Não aumenta muito também, porque... Não, cara, ele virou o réu de réu de caso de um caso criminal. Não tem como a passagem dele ser boa. A gente, Não, pode, não a tem. gente pode ficar aqui falando tudo de bom que ele fez. Ele virou réu de um caso criminal, cara. Aí, a gente também não vai entrar nesse Não vamos entrar nesse porque mérito. a gente não entende disso. Não vamos entrar Mas nesse mérito. sabemos que ele, né, não é uma pessoa... Enfim, vamos Da continuar. galera. Vamos continuar. E o Corinthians conseguiu passar. Chega pelo 4º ano consecutivo na semifinal de uma Copa do Brasil. Um time que tá conseguindo disputar muito bem essas competições de Copa. No território brasileiro. Vamos excluir a América Latina. Perfeito, a gente não América precisa do falar Sul. disso. Foi começo do ano, não precisa falar. Mas o Corinthians tá conseguindo jogar muito bem essas competições. O Dorival é um técnico copeiro. Às vezes eu acho que até demais, porque o Campeonato Brasileiro tá foda. Cara, uma Copa do Brasil pro São Paulo, mano, isso é inacreditável. É inacreditável, né? Mas assim, Com todo respeito aí, a galera tricolor, o a gente fez um Corinthians- ótimo podcast sobre isso, fizemos inclusive. e... Rendeu e boas o- memórias. E o São Paulo foi gigante naquela competição, tá? E Pra foi, passar foi por uma das Corinthians, campanhas Palmeiras, mais épicas da história. Flamengo. Começou com aquele sofrimento lá contra o Sport, mas Perfeito. acabou virando Com show de Luciano Chupa. Eu acho, eu não lembro se teve, mas eu tô jogando o ventilador. Tá jogando. Mas não, eu acho que ele na disputa de pênaltis, ele cobra um e faz. Eu acho, mas O foi Juba, o show foi do Sabino. O Juba que era ponta na Era época do ponta. Sport, era a ponta. Mas o Corinthians consegue classificação, tá na semifinal agora. Vai pegar um time, o melhor time que sobrou entre os 4, que é o Cruzeiro. Vai ser muito difícil do Corinthians passar. Mas pegamos a grana. Perfeito. O Corinthians tem 2 jogos. E o Alberto tá de volta. De Roberto de volta. O Memphis vai estar de volta? O jogo é daqui a 2 meses. Então o Não, o Memphis- jogo é em dezembro. Então. 2 meses é novembro. 3 meses. Perfeito. Desculpa, matemáticos. 3 meses. A gente vai ter o Memphis de volta. O time vai Aparentemente inteiro. ter esse tempo agora Carrilho pra vai estar focar de no volta, Brasileirão. eu acho. Espero. Espero. Não vou cravar. Tem Ricardo Galotti agora. Tem Ricardo? Tem. Mas enfim. Esse time do Corinthians é 2 jogos. Mata-mata. Faz um jogo bom fora de casa e consegue ir bem em casa. Ou vence em casa por 1-0, segura lá fora. Dá pra ir pra final. Dá pra buscar. Dá pra buscar. E é algo que a gente tem que acreditar. Porque o torcedor corintiano, principalmente, porque tem a torcida. Mas isso vai ser complicado. Por quê? O Cruzeiro tá jogando demais. Venceu o Rapidinho. Galo. Antes de falar, só falar da arbitragem que foi tenebrosa no jogo Corinthians e Atlético Paranaense. É, tá? tenebrosa. Tenebrosa a arbitragem. A arbitragem brasileira, mais uma vez, deixando a desejar. E vamos pedir pro nosso Samir, invista, por favor, na arbitragem da CBF. Invista nisso, porque isso vai melhorar o nosso produto. Toda semana tem erro claro de arbitragem e isso acaba atrapalhando muito o campeonato e todo o entorno. Então, eu sei que você não tá vendo isso, mas se você estiver, por favor, faça isso. Perfeito. Vamos falar de Cruzeiro. Vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro muito bem. Só um abraço pros atleticanos aí, paranaenses, primeiro. Que o Atlético, infelizmente, uma má campanha na Série B. Mas Então começou poupou um pouco. Começou O Odair tá a tentando dar uma engrenar. engrenada. Duas vitórias seguidas. Então o Atlético fez certo de abdicar um pouco da Copa do Brasil, entrar com um time mais misto, um pouco mais reserva. Então tá certo.
torceremos para subir? Não sei. Mas boa sorte aí pro Boa Atlético sorte pro Paranaense. Atlético, que é um time, é um Que é grande time do futebol é um brasileiro. grande time e que é legal de ter na Série A, porque são sempre jogos eletrizantes E é com o um time Atlético que Paranaense. tava muito organizado até o ano passado. Até o ano passado Deu uma degringolada ali. deu algo inacreditável e No ano do acabou centenário, caindo. caiu no ano do centenário, ao lado do Coritiba, que também caiu no ano do seu centenário. E fazendo pacto. Esse é o problema, não pode fazer pacto com o tinhoso. O mochila de criança, como dizem as más línguas, Casemiro Miguel e Guilherme Beltrão. Mas indo pro Cruzeiro, vamos falar de Cruzeiro enquanto o Eduardo se recupera. O Cruzeiro, muito bem, o Leonardo Jardim, a gente já apontou isso lá no começo, eu acho que a gente estava gravando ainda, que é um baita de um técnico, é um cara muito vitorioso, obviamente chegando no Cruzeiro tem algumas dificuldades de adaptação, porque ele também não monta o elenco, ele não participa da montagem, a montagem é do Diniz, se eu não me engano, é do Diniz, e isso. metade do Seabra, então assim, não é um time que no começo era Leonardo Jardim, até que fez algumas contratações agora no meio do ano, chega alguns jogadores, um Sinisterra que tem mais característica que o Wanderson, por exemplo, um pouco diferente e encaixa mais no modelo que busca ali o Léo Jardim, mas é um grande técnico, demorou um pouquinho para engrenar, como a gente falou, mas hoje faz um trabalho excepcional, faz com que o Caio Jorge vire um artilheiro absurdo, vem jogando muita bola, merecidamente foi para a seleção, né? Não Foi conseguiu. cortado por lesão ali, conseguiu jogou jogar. 15 minutos, mas... Jogou uns 15 minutos, não teve muito o que fazer ali, então não dá nem para jogar a passagem, curtinha a passagem dele até o momento. Mas o Caio Jorge tá destruindo o futebol brasileiro. Matheus Pereira é um jogador incrível, muito bom jogador, muito bom camisa 10. É um time muito bem organizado, eu gosto muito do Lucas Silva ali como volante. A zaga do Cruzeiro tá muito bem organizada, o Fabrício Bruno tá fazendo uma temporada sensacional. O Kaique Bruno também faz uma temporada excepcional na lateral esquerda. O William também, sempre um ótimo jogador. Jogador que pro nível do futebol brasileiro ele consegue desempenhar muito bem. E o Cássio tá se recuperando. Se recuperou, digamos assim. O gigante Cássio, cara. O Cássio voltou a ser o Cássio, assim, ele... Obviamente não tem, é aquele Cássio, não tem a impulsão das defesas milagrosas, mas ele é um goleiro muito seguro. E eu acho que ele recuperou a confiança, que é o que ele tinha perdido no Corinthians, no último ano dele lá. Então, o Cássio bem é muito benéfico pro Cruzeiro. Se for uma decisão de pênaltis, por exemplo, entre Corinthians e Cruzeiro, vai demorar 30 cobranças. E o Cássio vai frangar a favor do Corinthians. Vai ficar o Cássio e o Hugo defendendo 8 cobranças cada. Mas o time do Cruzeiro é um time muito intenso, um time que tem umas transições muito rápidas. E o Caio Jorge explorando a velocidade, porque ele tem a mesma característica do Yuri Alberto, só que ele é melhor do que o Yuri Alberto nela. Que é aquele jogador que consegue explorar as costas da defesa, fazendo o facão, se movimentando. Ele não tem, a mesma velocidade de explosão do Yuri, mas ele tem a qualidade, o refino técnico, assim, melhor que o do Yuri. O Yuri é um jogador que ele faz muitos gols, mas ele perde muitos gols. O Caio Jorge, ele guarda a maioria das chances que ele tem. E ele é um jogador muito técnico, tá destruindo o Campeonato Brasileiro esse ano, vai só crescer esse moleque. E o time do Cruzeiro tá fazendo uma temporada que eu acho que supera as expectativas, porque a gente esperava que o Cruzeiro tivesse essa crescida, né? Nessa temporada. Se a gente tivesse feito aquela previsão que a gente sempre fez, né, da tabela do Brasileiro, o Cruzeiro estaria eu colocaria... na parte de baixo da metade da tabela ali. Eu não sei se na parte de baixo, mas eu colocaria o Cruzeiro no nono, oitavo. Eu esperava que o Cruzeiro fosse brigar pela Libertadores. Eu não esperava... lembrando que o Cruzeiro não começou com o Leonardo Jardim na temporada. Perfeito, mas eu esperava que ele fosse brigar pra tentar chegar na Libertadores. E ó, que ia ser difícil já. Eu achava que talvez não fosse conseguir, mas ele tentaria brigar. Mas o Cruzeiro surpreendeu e, assim, você pode dizer postulante a título. Eu não acho que vai acontecer, mas é algo que pode acontecer. Tem dois times... Existe essa possibilidade. Existe, não é maluco. Eu tô até indo atrás da classificação. O Cruzeiro tá a 3 pontos do Flamengo. O Cruzeiro segundo hoje com 44 pontos. O Flamengo tem 47, só que o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo e 2 a mais que o Palmeiras, que tá atrás, né? Com 1 ponto atrás. E o Bahia... o Bahia não tá perto, esquece o Bahia. Mas, sim, tá na briga. Só precisa torcer pro Flamengo bobear, pro Palmeiras bobear. E o Cruzeiro... contra esses rivais, fez a parte deles. Ganhou do Palmeiras. Deixa eu ver se ganhou do Flamengo, mas eu tenho quase certeza que ganhou do Flamengo. Ganhou também. Com o gol do Gabigol de pênalti, no rebote do pênalti. É verdade, ganhou. Perfeito. E com narração de Rômulo Mendonça, inclusive. Perfeito. Gritando o famoso Gabigol gostoso demais. Perfeito. O que é inegável também. Mas,
vem bem o Cruzeiro pra esse título, pra tentar o título do brasileiro, mas como a gente tá falando de Copa do Brasil, E talvez a chance do Cruzeiro a chance real do Cruzeiro de é a título Copa do Brasil. exato, é a Copa do Brasil. Tem E é o melhor time que sobrou. É o melhor time, não é um caminho tão difícil. Obviamente tem um Corinthians, mas não é aquele Corinthians. Entre os elencos que sobraram, é que Corinthians e Vasco são muito similares. É. Mas É o melhor disparado. o melhor disparado é o Cruzeiro. O Fluminense eu acho que vem logo atrás e o Renato faz um bom trabalho com o Fluminense. Não é um time que tem... ele não tem a mão de obra humana pra fazer uma máquina, mas ele faz um trabalho sólido ali. Porque eles perderam áreas e até agora não reporam áreas. Não teve essa reposição. Até teve, mas que precisa começar a jogar ainda. Então não teve. Nosso Lúcio Acosta, que Mas nós estamos entrou falando- um pouquinho. Mas tá estamos jogando falando um de pouquinho. bola. Não tivemos perfeito, essa reposição. Perfeito, ainda não tivemos. E o Arias era 60% do ataque do Fluminense. E Ares, por favor, seja 60% do meu também. Até Tá agora precisando, tá o precisando. burro do Vitor Pereira não colaborou com a rapaziada. Mas enfim, o Cruzeiro eu acho que é o grande favorito pra esse título de Copa do Brasil de 2025. Então, assim, vamos ver como vai ser. Vai ser um confronto interessante. O Corinthians que, contra o Cruzeiro em casa, jogou ok. Mas Defensivamente, foi melhor que o Cruzeiro. defensivamente foi muito bem, só que ofensivamente criou pouco. Mas o Corinthians foi melhor do que o Cruzeiro em casa. E era Então, pra ter ganho, mas vai teve ser- bola em cima da linha. vai ser teve um monte de coisa. jogo, vai ser um jogo bem disputado e acho que o torcedor cruzeirense tem que estar bem confiante assim para essa partida, mas vai ser interessante. Vamos falar do outro lado da chave? O outro lado de Fluminense e Vasco. O Fluminense ganhou do Bahia, acabou perdendo o primeiro jogo ali com o gol do Juba no finalzinho, mas agora venceu por 2-0. Fez um bom jogo o Fluminense, foi pra cima o tempo todo, tava querendo de fato a classificação a todo custo, teve algumas oportunidades na primeira etapa, mas não conseguiu fazer. O Ronaldo tava bem no gol, né? Tem muitas críticas ao Ronaldo, mas ele tava bem, Ele fez um tava bem naquele momento. ele fez um bom jogo, um cara. bom jogo, principalmente o jogo de ida dele foi muito bom, o jogo de volta dele, eu não acho que ele tenha culpa nenhuma nos gols. Não tem. Mas o Fluminense foi o melhor time. Foi o melhor time, cara. Indiscutivelmente. Não tem como discutir. Né? A gente já vai entrar um pouco mais no mérito, principalmente demérito do Bahia. Mas o Fluminense, cara, foi quem dominou a partida, foi quem fez mais, propôs a todo momento. E assim, por mais que não tenha o elenco mais brilhante de se ver os olhos, porque eu olho aqui, tem Canóbio, Nonato, Serna e Everaldo. Ofensivamente, É praticamente uma aberração, mas o Renato faz esses caras funcionarem. mas eu gosto muito do meio do Fluminense. Eu gosto muito Martinelli, de Hércules Martinelli, é Hércules muito e bom. Nonato. Eu gosto muito desses três. Nonato vem recuperando a carreira, né, no Fluminense, né? Um jogador sempre muito contestado e que não era um cara de tanta qualidade. No Fluminense, desde que ele chega no Fluminense, consegue bons jogos, vem muito bem, fez um Mundial muito bom, inclusive eu acho o Mundial do Nonato muito bom. Muito bom. E que a gente vê o Renato sendo um time muito copeiro. O Renato é um treinador copeiro. É um treinador copeiro. Ele sempre a gente- teve mais dificuldades nos campeonatos de ponto corrido do que de Exato. Copa. E o trabalho do Grêmio dele é justamente só Copa que ele ganha. Ele não ganha. Ele também não tinha o time, o elenco pra ganhar o Campeonato Brasileiro, Perfeito. mas ele nunca nem chegou perto disso. Agora em Copas ele sempre brincava, ele sempre bagunçava. Sempre fazer alguma coisa, sempre ia uma brincadeira. O grande copeiro do Grêmio e agora é o grande copeiro Fluminense, irmão. Não é à toa o Fluminense eliminou a Inter de Milão numa Copa, pô. Eliminou a Inter de Milão, eliminou um fortíssimo Al Hilal. Tá? E, Fortíssimo. assim, acabou sendo eliminado pro Chelsea porque o João Pedro chegou ali. E o Chelsea é um nível. Não, o Chelsea é um nível Tá num acima. nível. Uma intensidade diferente. Tá num nível diferente e o João Pedro tava iluminado naquele Tava jogo. iluminado. O que de Xerém quis amassar Xerém. Quis amachar Xerém. Amachar. E aí a dicção tá Mas o maravilhosa. nosso Thiago Silva é gênio da bola. É gênio da bola aqui, ó. A gente tá com E eu o vou abrir uma SofaScore aberto. discussãozinha- 8.8 no SofaScore. Toma. Uma discussãozinha aqui um pouquinho rápida aqui. Thiago Silva. Sérgio Ramos. Ah, eu vi no Twitter. Vitor essa Sérgio discussão. Rodrigues fez essa pergunta. Vitor Sérgio E eu Rodrigues vou fez fazer essa pergunta. pergunta aqui agora. Ele falou: Sérgio Ramos é indiscutivelmente o maior pro futebol. Se você for levar em conta Indiscutível. títulos, história, enfim. Perfeito. Thiago Silva jogou mais que ele? Pô, cara, é que é difícil. O Sérgio Ramos, ele é mais aquele perfil do zagueiro raçudo, do zagueiro briguento, O daquele Thiago Silva é zagueiro... mais técnico que o Sérgio Ramos. Exato, daquele zagueiro antigo, o Sérgio Ramos. É o porradeiro clássico que a gente gosta. O Thiago Silva não, é o cara mais classe, que tem um toque mais refinado, que tem um lançamento com mais classe,
que Se posiciona se de maneira posiciona perfeita. melhor, é um cara Agora, o Sérgio mais Ramos é uma postulado. arma ofensiva, ele é muito decisivo, ele era o coração da defesa do Real Madrid. Tem toda essa discussão. Resumindo, pra gente não ficar o programa inteiro falando disso, eu acho que não. Mas eu acho que o Sérgio Ramos não é o maior zagueiro da história, como falam. Eu não acho que ele é esse zagueiro perfeito. maior, não. Eu... Melhor. Tá. Muita gente acha que o Sérgio Ramos é um zagueiro perfeito. Eu acho que o Sérgio Ramos tem muitas falhas. Principalmente, ele é expulso muitas vezes e deixa o time na mão. Ele tem alguns problemas de posicionamento defensivo. Às vezes ele acaba errando na saída de bola. Mas ele é gigantesco. Se eu for citar aqui todos os pontos positivos de Sérgio Ramos, eu vou ficar falando por meia hora. Perfeito. Assim, eu acho ele melhor que o Thiago Silva, mas eu não acho que ele tá lá naquela prateleira pra brigar com Maldini, Nesta, Baresi. Eu não acho que Eu não até acho que ele lá. esteja naquela prateleira. Eu acho que o Sérgio Ramos é um cara fenomenal. Obviamente, essa não é uma discussão, então eu vou passar bem por cima. A gente pode discutir isso em outro programa. Mas, cara, o Sérgio Ramos pra mim é um dos melhores zagueiros que, particularmente, eu vi jogar, porque também é difícil colocar em outras prateleiras com caras que a gente não viu, tipo Beckenbauer. Beckenbauer Então, mas não é era- outro não- esporte. É outro esporte. Era outro cara, também não era exatamente um zagueiro, mas é considerado nos modelos de hoje como um zagueiro. Então, assim, é difícil comparar com esses caras. Mas, com os zagueiros que a gente tem na nossa lista de zagueiros, pra mim, o top 3 é sempre Sérgio Ramos, Thiago Silva e Van Dijk. Absolutos. E o Sérgio Ramos tá, pra mim, entre os melhores, de fato, da história. Acho que ele é esse nível de prateleira. Acho que cai um pouco também no fato de o cara ainda tá jogando, então não consigo colocar ele lá no topo de bagulhos históricos. Eu acho que todo mundo tem isso com muito jogador. Tipo, o De Bruyne acho que vai ser muito mais valorizado depois, o Salah, né? Esses caras, obviamente, Neymar, Messi e Cristiano não tem comparação. Talvez o Neymar até seja mais valorizado depois, não sei. Mas, atualmente, quando os caras estão jogando, é sempre mais difícil de colocar eles nas principais prateleiras, né? Mas o Sérgio Ramos, pra mim, esse cara, ele tá lá. Mas agora, indo pro time do Bahia... Bahia que, obviamente, você consegue falar melhor porque você é um cara que acompanha o Bahia firmemente por ter suas raízes baianas. Perfeito. Mas é um time que eu senti uma impressão de um Bahia que não tava afim da vitória. Obviamente tinha vantagem, né? Tinha vantagem, mas era uma vantagem Eu vou curta. citar o Anthony Jogando Curti fora aqui. de casa, no Maracanã, com desfalques que a gente... Deixa eu ver aqui os desfalques. Mas o Caio Alexandre é o grande desfalque que você vai Eric falar um Puga. pouco. Eric Puga, que Ademir. tá uma temporada muito boa. O Ademir, que é um cara que é um reserva que é útil e já demonstrou em alguns momentos ser importante no Bahia. Tem alguns bons lampejos. O Santiago Arias, pra mim, é um lateral fantástico. Obviamente não tá naquele nível que ele já apresentou, mas tá bem no Bahia também. Tem aqui o Eric também, que é um jogador... um jogador útil. É um jogador muito E útil. o Canu tá Eric. desde o começo do ano, tá fora. E o Canu, que ano passado... Jogador que menos errou passe no Campeonato perfeito. Brasileiro, tá? 89% de precisão nos passes. Só passes avisando. pro lado. Mas enfim, Só vamos avisando. voltar aqui. O Bahia, eu acho que, citando Anthony Curti, foi o jogo da feijoada, né? O Bahia comeu uma feijoada e foi jogar bola 10 minutos depois. E tinha o meio-campista titular, o Jean Lucas, que jogou na altitude. Exatamente, ele jogou Da Bolívia de 4.000 na altitude da metros Bolívia, fez no dia essa anterior. viagem pra voltar. O Bahia entra em campo com Kaique e Michel Araújo nas pontas. O que faz Michel Araújo neste jogo é brincadeira. Ele tá tendo um ano ok, mas o Michel Araújo é um Perfeito, reserva. tá tendo Ele um ano ok, mas é um o reserva. jogo dele foi tenebroso. Nossa, tenebroso. E o Kaique, até agora não aconteceu, não é uma realidade o Não Kaique nem no perto. Bahia. E os dois pontas titulares, Eric Puga, um dos principais, o principal jogador do Bahia no ataque, no sistema ofensivo, na temporada, é o Eric Puga. Ele tem jogado muita bola. E se machucou, sentiu a coxa, voltou, jogou a última partida, o comecinho do jogo contra o Mirassol, sentiu de novo, saiu. Então o Eric Puga fora do jogo. O Ademir também se lesiona. O Ademir era o titular do lado direito. Os dois pontas titulares do Bahia se lesionam. E, principalmente, o Acevedo começa de titular. Por que o Acevedo começa de titular? Porque o Caio Alexandre tá lesionado. E esse que é o ponto principal. A gente vai falar do Rogério, da postura do Bahia, porque, obviamente, lesões acontecem. Posso fazer uma correlação totalmente absurda, mas que faz o mínimo sentido por trás? Tenho medo, mas faça. O Bahia, eu vou começar assim, o Bahia é do Grupo City, como muitas pessoas sabem. Você Então, vai falar do Rodri? eu vou falar do Rode. Perfeito. O Rode, né, foda-se os críticos do Rode, ele é pilar do time do Manchester City, sempre foi, né, agora talvez seja um pouco menos, mas quando estava atuando... Quando antes da estava no lesão, auge. Quando estava no auge, perfeito.
era o pilar do time e a gente tem dados, né? Não estou com eles na mão, mas Tem só dados? pesquisar que você acha. Você tem dado em casa? Eu não sei. Ele era o cara que se saísse, o City perdia automaticamente. O time perdia totalmente, por exemplo, saída de bola, o controle do jogo, a bola sem passar por ele agora, não passava mais. Ele era Então aquele não tinha centro, aquele cara. ele era o... Ele era. Tal qual para, obviamente, em Ele é proporção... o centro da terra. Porque o Guardiola sempre tem um cara que ele é o centro do time. O Exato. time orbita em torno dessa pessoa. No Barcelona era o Busquets. Eu não tô falando em questão de importância de... o Busquets vai resolver um jogo. Mas a saída de bola e a construção de ataque do Barcelona dependia do Sempre Busquets. passa no pé dele. O City era a mesma coisa, era o Rodri. O Guardiola adora ter esses jogadores. No esquema do Ceni, É o Caio Alexandre. É exatamente o Caio Alexandre. E você não ter esse cara prejudica muito. Você, quem, né, mais ou menos foi ali pra fazer essa função é o Acevedo. O Acevedo não é o o Caio Acevedo Alexandre. ele é um marcador. Ele é muito mais marcador do que um cara de passe, de saída de bola, de construção de jogada por trás. Não é esse cara. O Jean Lucas também não é esse cara, né? Por mais que Ele ele, é um não jogador fez isso. ele é um jogador de força, Ele um é mais jogador, força, um pouco mais ofensivo, chega um pouco mais pra frente. jogador de chegada. Exato, não é. O Bahia não tava com esse tipo de jogador. Só que quando você monta o seu time com um jogador como o Caio Alexandre, como o Rodri, com características assim, né, que eu digo de estilo de jogo, não tô falando que Que um é equivalente ao outro. não tô falando isso, pelo amor de Deus, o Rodri não é O Caio Alexandre... O Caio Não, o Alexandre Rodri não é o Caio é Alexandre. Rodri. O Rodri não é o Caio Alexandre. o Caio Alexandre, é verdade, o Rodri não é o Caio Alexandre, né? Ele é o Rodri espanhol, o Caio Alexandre é o Caio Alexandre brasileiro. Perfeito. Então assim, quando você tem esse cara, você tem dois lados. O que dá muito certo, porque né, se o cara for bom, como é o caso do Caio Alexandre, ele vai fazer tanta time importância no time, o time vai jogar e o time vai conseguir resultados como a gente tá vendo com o Bahia, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, tá na Copa do Brasil, caiu na Sul-Americana, né, dava pra ter De feito maneira melhor, trágica. mas foi campeão da Copa do Nordeste também, vale ressaltar. Primeira vez que o Bahia ganha 2 títulos na mesma temporada em, se eu não me engano, uns 15, 20 anos. Eu vou trazer a Então, informação certinha aqui pra você. Já é um feito muito grande. E assim, você ter esse cara é mágico. O seu time vai funcionar bem se você tiver o cara bom, que no caso é o do Bahia. Mas se você não ter esse cara, você não tá com esse cara à sua disposição por qualquer motivo, o time não vai conseguir jogar, porque é muito difícil, praticamente impossível, você ter no banco alguém com o mesmo talento ou a mesma capacidade de gerar o jogo quanto esses caras têm. Então, se você não ter esse cara, o seu time vai ter muita dificuldade. Então, o Ceni, no caso, precisaria adaptar o esquema dele pra não jogar com o Caio Alexandre e mudar um pouco o estilo dele. Fez isso? Não. Não. Ele escalou Então, um time pra jogar da perdeu. mesma maneira, o time não conseguiu ter o controle da bola, o time entrou de maneira covarde, não atacou, O não meio-campo do Bahia não tinha nada, não produzia. não produzia e não conseguia marcar com... O Fluminense sempre rondava ali de perigo, não tava tendo aquele perigo iminente, porque o time do Fluminense também não é um Barcelona. Não. Mas o Bahia entrou achando... Eu não acho que o Bahia entrou achando que o jogo tava ganho, mas a postura em campo mostrou isso. Mostrou um Bahia... O Bahia entrou pelo Entrou empate, e é a pior coisa que você pode fazer. Ele entrou Na verdade, entrou pra não perder. Entrou querendo... perdeu. Exatamente. E aí o pênalti acontece, porque Que foi um faz pênalti parte do bobo. futebol. Lances assim, a bola acaba Normal. batendo ali, sobra, pênalti. E aí desmontou completamente, que o Fluminense vai pra cima, a torcida inflama. E o Bahia entrou completamente sem vontade e é eliminado. Assim, acho que tá muito na conta do seu Rogério Ceni também. Eu acho Com que certeza. o torcedor do Bahia espera essa mudança, porque o Bahia hoje é um time que, se você não tá disputando títulos, é pra torcida reclamar. Você tá nesse patamar. Tirando o brasileiro, que você vai estar brigando por Libertadores. Brasileiro né? agora, o Bahia tem... Sul-Americano, o Bahia tinha que estar lá Tinha brigando. que ter passado. O Bahia tinha que estar brigando na Copa do Brasil ainda, porque o elenco é melhor que o Fluminense. Mas o Fluminense foi muito bem, o Renato montou um time sensacional e o Thiago Silva decidiu o jogo. E o que eu queria falar também do Bahia, da venda do Lúcio Rodrigues. Que o Lúcio não estava tendo um bom ano, ele começou a se recuperar nos últimos 2 meses, fez nos últimos 2 meses muito bons. O Bahia contratou ele por 65 milhões de reais. Vendeu ele por 126. Dobrou o valor dele. Uma venda maravilhosa. Maravilhoso. A maior venda da história do futebol nordestino, assim como ele foi a maior contratação da história do futebol nordestino também. Só que agora, se a gente olha pro banco do Bahia... Vamos olhar o banco do Bahia. Vamos olhar o rapaziada. banco do Bahia. Peguem aí o celular de vocês, olhem o banco do Bahia. Quem que é o atacante reserva? Quem que é o atacante reserva desse time? Cara, eu tô tentando procurar, assim... Só tem William José de atacante. Só tem o William José e que eu tenho experiências Assim, com o William Sanabria José. chegou agora, o Sanabria é muito mais jogador aberto.
Até que ele entra no lugar do Kaique aqui, né? Pelo que eu E tô ele observando. é... Ou seja, nós teremos Cauli como falso 9. E a gente já sabe como isso Nossa. funciona. Esse que é o problema. O Bahia vendeu o Lúcio. Foi um puta negócio. Mas... Mas ele vende quando literalmente já acabou a janela do futebol brasileiro. Obviamente, pode trazer alguém sem contrato, mas o Bahia não está se movimentando pra isso. Então, eu penso que o Bahia meio que se conformou com a temporada. Falou, é isso, vamos tentar ficar aqui, quinto, sexto, quarto, vamos ver se a gente vai pra uma Libertadores. A gente pode brincar de associar essa temporada do Bahia, que é a segunda do Grupo City, né? Mas que... A terceira. É a terceira? A segunda que não briga pra cair, porque a primeira temporada o Grupo City chega, Que aí também não dá e pra aí técnico Renato fazer Paiva, nada. É verdade, chegou e com o Paiva, papo aí reto. o Ceni chega, salva o time, temporada passada Libertadores, e esse ano é essa campanha agora. Então a gente associa com a primeira temporada de Pep Guardiola no Manchester City, da qual ele não tinha muito o que fazer com material, né, de jogadores, de mercado. Então ele faz uma temporada ok. E é isso, e segue o time pra próxima temporada. E aí, próxima temporada, ele começa a ganhar a desgraça toda. Então vamos, Que pode acontecer com o meu Bahia. avô está esperando isso. E perdão se eu falei se o Bahia ganhou alguma vez, né? Mas porque eu não sei se a gente citou algum jogo, mas o Bahia triunfou, tá, gente? Porque eu tenho esse tato com o Bahia. Ah, mas ganhar tudo bem, o problema é você falar da É verdade, vitória. esse vitória. É verdade. Agora... Espero não ter falado que o Bahia E conquistou também, alguma assim, vitória. ninguém vai mas... exigir isso porque... Não vai exigir, Não vai cara. exigir. Mas eu gosto de ter esse Esse tato com o torcedor, esse né? cuidado com o Bahia, cara. Perfeito. Ou com o Vitória, né? Mas o Vitória não tem... Não tá tendo... Não tá se ajudando muito. o Não Vitória. tá se ajudando, mas vai trazer o Christian Telho. Grande telho, tá? Fica coisas ali. Só queria trazer aquela informação que eu tinha falado. O Bahia não venceu 2 títulos na mesma temporada. Eu tinha falado 15, 20 anos. 24 anos, desde 2001. Agora, Indo pro outro vamos jogo. falar do outro jogo. Vamos falar Acabou do batendo no clássico... O clássico alvinegro que aconteceu. Clássico da amizade. Grande clássico da amizade. Que alguém morreu, né? Então, assim, não é da amizade. Ah, dá pra ser amigo, mas não foi uma atitude amiga. Não foi nem um pouco atitude amiga. O Botafogo... O que o John Textor fez esse ano? Quer que eu fale a real? Sim. Ele cagou o time todo. Ele fez uma merda colossal, né? Acabou com o Ele Botafogo. vendeu. Todo mundo contratou reposições que não fazem jus Assim, Luiz ao Henrique que e eram. Arthur. Vamos começar por aí. Perfeito. Grande começo. Mas não traz mais nada. O Igor Jesus saiu. Então, Arthur Cabral. Não, São Arthur características é ok. Ó, bom jogador, Mas características diferentes. o time muda, perfeito. Sai o Arthur Jorge, entra Renato Paiva. Ganhou do PSG. O PSG tava de férias. Até aquele momento. Depois ele mudou Não, de ganhou ideia. do PSG. Eu acho Mas- que não dá pra tirar aquela Não, vitória. não mas dá, você também não não dá. dá pra falar, nossa, ganhou do PSG. Legal, vai terminar o ano sem títulos depois de você Exato, ganhar o não vai mudar Brasileiro e a nada. Libertadores no ano A passado. vitória do PSG não mudou porra nenhuma porque decidiu pipocar para o Palmeiras depois. Exato. Cara, o que o Textor fez esse ano? Ele acabou com o Botafogo. Se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria me colocando no lugar de Pedro Certezas, Não, o Pedro Certeza, ele se enterrou. ele se enterrou. Se eu fosse torcedor do Botafogo, no lugar de Pedro Certezas, eu estaria completamente revoltado com o Texas, porque até aquela parte. Pô, a gente fica feliz que o clube foi vendido, quando o clube está na merda, como era o caso do Botafogo. Fica muito feliz, acha que vai melhora, ganha uma Libertadores, Assim, ganha a brasileiro, gratidão eterna pro Textor. gratidão Dito eterna, isso, mas tem que cobrar o cara. dito isso, Tem você que não ficar pode puto ficar com o preso cara. no passado. Exato. Quem O vive de futuro passado é do- museu. Perfeito. O futuro do clube é o mais importante. Você tem que garantir o seu sucesso pro E futuro. dinheiro não falta pro Textor. Só que ele precisa de gestão, de um projeto E assim, pós-Libertadores. tem todo o problema aí com o grupo da Eagle, enfim, que o Textor tá... Tá meio- Marinakis agora tá entrando no negócio. ele tá numa corda bamba de ser ou não ser o dono do Botafogo, Posso mas... só passar um recado? Pode passar. Perdão de te interromper, mas bebam água. Aí, rapaziada, bebam água aí. Bebam água. Importante. Segue aí, segue aí. Você que não bebeu água no dia ainda como eu, pode beber água. Tô brincando, beber água de manhã, assim. Ah, que bom. Mas você não bebeu à tarde, né? Aí Não, à tarde... complica um pouco. Não, antes do programa eu fui ali no bebedouro tomar água, cara. Ah, perfeito. Eu não tava aqui ainda, então não vi. Eu fui lá, deu uns 2 golinhos, tava... Então, perfeito. molhar a garganta, né? Enfim, voltando. Voltando. John Textor tá nessa corda bamba. E ele tá basicamente oferecendo o clube
pro Nottingham Forest pra tentar chegar no Marinápolis, né? Ele tá Perfeito. basicamente entregando tudo. Lembrando que o Cuiabano não queria ir pro Forest, ele queria ir pro Brighton, mas ele foi forçado a ir pro Forest e agora voltou ao Botafogo por empréstimo. O John ia pro West Ham, Do não qual ele foi, não queria voltou, também. foi pro Forest. O John foi uma decisão dele, mas E aí, não sei também, né? enfim, nós temos tudo isso aí acontecendo. O Textor Botafogo tá nesse bolo aí. Eu acho que pra gente falar mais aprofundado disso em outro programa. Mas o Botafogo realmente decepciona muito a torcida. Eu acho que pra um time que foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro na temporada jeito que passada, foi. do jeito que foi, da maneira que foi, jogando o futebol que jogou, eu acho que é muito decepcionante. Mas... E também colocar o Ancelotti, que querendo ou não, você colocou um estagiário de técnico pra primeira temporada. Mesma história do Kleber Xavier no Primeira Santos. temporada pós a grandeza que foi a temporada de 2024 do Botafogo. O Botafogo também, ele tá sofrendo com o mal do o técnico que não ama o Botafogo, né? Passou com o Luiz Castro, que foi embora antes, e aí E o Arthur deu Jorge no também. que deu, como a gente sabe. Aí vem do Nulage, que eu me recuso a falar sobre. Vem o... Eu esqueci o nome. Veio o brasileiro, eu esqueci o nome dele. Mas vem outro técnico do Botafogo, também não dá certo. Aí vem o fatídico Renato Paiva. Depois do Eu tô começando a achar que eu esqueci alguém, mas... depois do Arthur Jorge vem o Renato Paiva, né? Vem o Arthur Jorge, faz o que faz, Renato mas Paiva. primeira Primeira... propostinha já saiu. E aí, o famoso não ama o suficiente o Botafogo, porque honestamente ele conseguiu ter conquistado mais que o Botafogo. Beliscar uma Copa do Brasil, que é um título que, né, como a gente tá falando de Copa do Brasil aqui, é um título que o Botafogo precisa, não tem. E nessa gestão, Textor, que conseguiu ganhar uma Libertadores, um brasileiro, tem que ganhar a acessível. Copa do Brasil. Era acessível a Copa do Brasil. Agora não é mais porque, cara, Caiu fora. deu no que deu e perde pra um time, que agora a gente vai falar do Vasco, que, cara, o Vasco, ele é totalmente inexplicável. O Vasco é o Vasco. Ele é o Vasco. A melhor definição de Vasco é o próprio Vasco. O time é comandado pelo Fernando Diniz. O Hugo Moura está jogando zagueiro. Tem o Felipe Coutinho Que bateu uma falta absurda. e o Tietê no meio, que se lesionou de novo, infelizmente. Mas está de volta com o Fernando Diniz. O Diniz está brigando com o Ryan. Todo jogo ele Tem um briga. português, nosso grande Nuno Moreira, que está jogando muita bola. Bom jogador. Bom jogador. Verratti ali na área, que dentro da área, gênio. Tem um Fora cara com da nome área, tem um cara Cone. com nome de pão na direita. E um italiano na esquerda, Perfeito. que muitas vezes é bom, muitas vezes é horrível. Grande Lucas Pitonto. O Pumita Avenida Rodrigues Pidon. E é isso. no banco, que virou ponta. Trouxe o Cavadinho Robert Renan. Matheus França, que fez um bom É um primeiro time jogo. muito aleatório. É um time muito aleatório. Só que o Vasco é o famoso caso do clube que não deixou de ser relevante pelo tamanho da sua torcida e pelo tamanho Perfeito. e pela sua significância na história do futebol brasileiro. Que é gigante. Porque o Vasco faz de tudo, pra estar onde o Santa Cruz tá. Perfeito. Fez e E faz de tudo ainda. Só que o Vasco, só porque eu mencionei, né, um beijo pro Santinho, acabou de subir pra Série grande C. Santinho, um Vai beijo pro conseguir Thiago disputar o Série Galhardo C na próxima também. temporada. Galhardo fez uma temporada ali, foi lá e ajudou o Santinho a subir, né? E olha que o Santinho também tem uma baita Não, de uma torcida, torcida. os caras botam 40 mil na Série D por Isso é jogo. Pô, inacreditável. Isso é inacreditável. muito foda. Parabéns pro Santinho. Mas vamos voltar aqui pro Vasco. O Vasco é uma completa desorganização, uma falta de profissionalismo ali que tem no entorno do Vasco. Só que o Vasco é um time muito grande, é uma torcida muito apaixonada. E o Vasco foi na cara, na coragem, nos 2 jogos, jogou melhor que o Botafogo nos 2 jogos e está classificado para a semifinal merecidamente. O Diniz tem feito um trabalho ruim? Tem, mas ele tem muito mérito nesses 2 confrontos contra o Botafogo. E, assim, o Vasco teve um pequeno apagão ali no finalzinho da primeira etapa, tanto que foi o que Fez o Botafogo, fez o Botafogo ali empatar o ali jogo. com o pênalti cometido pelo Léo Jardim. Léo Garden. Mas aí ele vai e pega o pênalti do Alex Telles, que bateu muito mal na cobrança nos pênaltis. Fico sincero que eu não consegui ver o jogo, gente. Estava muito cansado, o estágio, né, demandando, então não vi o jogo do Botafogo, por isso que o Edu está falando mais sobre essa parte. Mas e o Léo Garden, né? O próprio Garden, né? Tive a informação da nossa GETV ontem com o Jorge Igor que Léo Garden disputou 5 disputas de pênaltis e o Vasco todas ele pegou. venceu as 4. Venceu isso? 4 e perdeu uma. Ele é muito grande em pênaltis.
Pô, ele é pegador de pênalti, né, mano? Ele é outro que também, né, E goleiro pegador de pênalti faz muita diferença em competições de Copa. Na famosa conversa de disputa de pênalti, você tira o Alisson e bota um goleiro pegador de pênalti, o Léo Jardim pode começar a entrar. A gente não vai debater isso agora, mas o Léo Jardim também não existe só o Hugo Neneca, por mais que eu ame o Hugo Neneca. Mas existe outros dois pegadores de pênaltis aqui no Brasil. O Vasco é um time que eu acho que tem material humano pra jogar mais do que tá jogando por enquanto. O Vasco tem um potencial, obviamente tem muito cara com Robert qualidade limitada. O Robert Renan, por exemplo, vai agregar. Ele vai agregar. O Matheus França qualidade vai agregar ele também. É muito bom. O Matheus França é um bom jogador. O Coutinho, qualidade a gente sabe que ele tem, mas eu parei ele vive do mal do Neymar também. Mas eu parei de considerar o Coutinho como o extra classe. O extra classe porque assim, a gente tá esperando isso desde que ele saiu do Liverpool. Ele teve um lampejo no Bayern que ele é um vai jogador, bem, ele consegue mudar um jogo, mas eu acho que ele não consegue ser esse jogador por uma temporada. Então, assim, ele consegue mudar o jogo. Tipo, obviamente é bom ter esse cara, mas então, exatamente. Precisava fazer mais. Mas o Vasco O Ryan é um excelente jogador. Muito bom jogador. Nuno Moreira também tá muito bem. Então é um time que tem muito bons jogadores. O Paulo Henrique. O Paulo Henrique tá jogando demais. Tava sendo cotado pra seleção. Pô, tá fazendo uma grande campanha, cara. O Vasco tem um time legalzinho. Dá pra fazer. O problema é a dupla de zaga. A dupla de zaga e o próprio Diniz também. O Jair que não no meio campo não é trabalho. ruim, o Tietchan também não é ruim. Não, eu acho que os dois são bons jogadores, obviamente não é nenhuma dupla de Libertadores, por exemplo, mas é uma dupla interessante pro que o Vasco tem hoje. Só que assim, o trabalho de Fernando Diniz também, se a gente for olhar aqui e abrir o Brasileirão... Coloca dados, Chuchucô. Vamos colocar dates. Dates que não é dados, dates é datas. Perfeito. Mas trazendo dates... Do you speak English, cara? Vamos trazer dates aqui. O Vasco, antes de vencer o Sport... Na última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Diniz por 3-2 fora o jogo. 3-2 fora de casa, o Vasco tinha o 6-2 contra o Santos, 6-0, 6-1 contra o Santos. 6-0. 6-0 contra o Santos? Foi 6-0. 6-0. 6-0. Foi um baile. Tinha o 6-0 contra o Santos. Barreira Antes disso, o Vasco havia vencido apenas o CSA. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Na Copa e teve derrotas para Juventude, Corinthians, empate contra o Botafogo, derrota pro Mirassol. Empate com o Galo. Teve empate com o Botafogo na própria Copa do Brasil. Aí eu ia voltar. Antes dessa vitória, teve empate com o Galo e teve a derrota pro Mirassol. Então o Vasco que vem fazendo uma campanha no Brasileirão muito ruim. Muito ruim. O Vasco 15º colocado. Essa vitória contra o Sport, essa vitória contra o Sport deu uma alavancada, porque senão o Vasco estaria na zona. Mas tá empatado com Santos e Vitória, só que o saldo do Vasco, pelo que pareça, está legal. E o que esses times vão sair na faca até a última rodada pra não ser rebaixado é absurdo. Se o Neymar foi rebaixado, eu acho que aí acabou. acabou legal. Acabou. Mas só um pequeno detalhe, o PSG postou um edit do Neymar muito legal, cara. Depois você me manda. Eu te mandei. Tá perfeito. E vejam aí que é muito legal, cara. E, cara, Vasco e Fluminense vai ser legal esse clássico. Bom jogo. Vai ser muito interessante. Imprevisível também. É clássico. Acho que vai dar Fluminense, mas porque o time do Renato é melhor, vem jogando mais. O Renato é um técnico bem melhor que o Diniz. O Fluminense vem numa campanha boa, o Vasco precisa olhar para outras coisas que não são só a Copa do Brasil. O Fluminense, sim, no Brasil não tá almejando um título e nem tá brigando com o rebaixamento. Então o Fluminense pode dar esse foco na Copa do Brasil, apesar de ser em dezembro do jogo, acabei de me lembrar. Mas o Vasco vai estar lutando para não cair ainda, né? Então, assim, o Vasco vai estar naquele detalhe que não vai conseguir focar 100% na Copa do Brasil. Então vai ter alguns problemas aí. Então acho que o Flu chega como favorito. O Flu chega como favorito. Eu acho que a tendência, se fosse FIFA, era Fluminense e Cruzeiro na final. Essa é a tendência. Perfeito. Só que futebol, obviamente, a gente sabe que é jogado. E Corinthians é Corinthians. Tô brincando. Corinthians é Corinthians. Vasco é Vasco. Tô brincando. Vasco é Vasco. É um cabuloso, time... é cabuloso. E o Flusão é tricolor. Lá das Laranjeiras. E jogar no Mineirão é chato. Chato e clássico não tem como definir, cara. Não tem. Vai ter jogo no São Januário, vai ter jogo no Maracanã. Torcida do Vasco. Tem que ver se vai ser no São Januário mesmo, né? Vamos ver se eles vão levar esse jogo pro Maracanã. Eu acho que o único jogo que o Vasco joga em São Januário de clássico é contra o Botafogo mesmo. Então é um problema. Então vamos analisar. Mas se for, a maioria da torcida vai ser do Vasco também. Sim, com certeza.
Então vai ser bem legal de Posso ver. só pintar um negócio que eu achei inacreditável lá no estágio, né? Eu faço estágio na área de futebol, gente, então na Prez FC atualmente. Não sei se eu. Ah, foda-se, eu falo. A gente tem muita discussão de futebol na redação, né? Perfeito. Aí um certo rapaz, né? Inclusive estou falando com o Brenão, quem lembra do Breno que apareceu no grande Breno. episódio aqui já, gente boa demais. Tá sofrendo com o Santos A esse gente ano. tá, tadinho. tá trocando ideia, o nosso querido amigo flamenguista, que eu não vou citar o nome porque senão eu vou ficar puto. Ele soltou que a torcida do Corinthians não lota o Maracanã. Assim, E todo aí, jogo e não aí lota. todo mundo começou a xingar ele. Todo jogo não lota, mas... Não, A torcida do Flamengo não lota o Maracanã. exato. Mas, tipo, num jogo. Pega um jogo. Pô, contra o São. Corinthians- Corinthians e São Paulo, no Maracanã. Corinthians O e Palmeiras Corinthians, agora nas obviamente, quartas lota, da mano. Copa do Brasil? 75 mil lá. Recorde. Recorde atual, né? Porque a É. gente não vai levar em conta os 200 mil que tava Não, na final da perfeito. Copa de 50. Bom, Mas o Corinthians lota. óbvio que lota. Aí, obviamente, todo mundo ficou revoltado, né? Até quem não é corintiano falou: Isso é inacreditável de você falar. Não, é Assim, inacreditável. é só. São lampejos de coisas que eu tenho que ouvir. Entendeu? Perfeito. Eu só ouço merda. Entendeu? E você tem que ter cuidado, porque quando você escuta muita merda... Você começa a falar merda. Perfeito. Não, ontem eu ouvi que. Qual que é a melhor posição do Mbappé? No campo. No campo? No campo. Ponto esquerdo. Perfeito, ponta esquerda. O Mbappé é melhor que o Vinícius Júnior? Sim. Perfeito, concordamos. Se você tivesse que escolher algum dos dois pra jogar na ponta esquerda, quem que você escolheria? Logicamente, Tartaruga. o Mbappé. Tartaruga. E assim, Eu ouvi a resposta Vinícius Júnior. eu não acho absurdo. Não. Não é absurdo você preferir o Vinícius Júnior do que o Mbappé na esquerda. Mas ele falou que o Mbappé é melhor que o como Vinícius centroavante? Júnior, a melhor posição do Mbappé é como ponta esquerda e ele ainda prefere O o Vinícius Vinícius Júnior. Júnior do que o Mbappé na ponta esquerda. Flamenguista. É inacreditável a opinião Ah, que mas é a eu mesma ouvi. coisa, mas é a mesma coisa. Eu vou falar que eu sou mais o Matheus Bidu do que o Piquerez, sendo que o Piquerez é o melhor lateral esquerdo, é o melhor jogador, mas o Bidu é Corinthians, então eu vou de Bidu. Não, perfeito, mas aí você é Corinthians. E ele é Flamengo. Não, ele é Flamengo. Mas o Vinícius Júnior tá no Real Madrid, foda-se. Ah, mas aí Mas você tá discutindo com esta classe. você tá O discutindo. Mbappé é essa classe. O Piquerez não é essa classe. Mas o Vini. Apesar de ser É, muito é bom que jogador. o Vini tá naquele limbo. Entre. Ele é craque, muito craque, mas ele. Ele não é gênio. Então, ele tá Nem nesse limbo. perto. Ele está nesse limbo. Ele é muito craque só. Muito craque. Falando no Mbappé como ponta, no FIFA ele é horroroso como ponta. No FIFA ele é melhor Ah, atacante. não, no FIFA ele Porque ele é meio centroavante duro. mais da hora, é. É que ele é duro, mano. Não dá pra. Não dá pra rabiscar legal. Não Mas dá. ele quando tava no Mônaco era legalzaço. Não, era legal. Era bem legal. legalzaço. Cara, Cara, vamos dar uma olhadinha rápida no Brasileirão? Vamos dar uma olhadinha muito rápida no Brasileirão. A gente já tá com o tempo também um pouco sonhando. A gente falou a Vera hoje. Mas vamos pegar aqui o Brasileirão, só pra gente passar bem por cima, passar a tabela pra vocês. A gente tá gravando isso, né? Isso aqui vai Dia 12 sair de no setembro. dia seguinte, então hoje é dia 12 de setembro, né? O Flamengo é o primeiro colocado, com 47 pontos, com 21 partidas. O Cruzeiro vem em segundo com 44 pontos em 22 partidas. E o Palmeiras em terceiro com 43 pontos em 20 partidas. Palmeiras com menos partidas, se vencer as duas que tem a menos, vai pra 49. Se o Flamengo vencer a que tem a menos, vai pra 50. A disputa fica muito esses dois. E o Cruzeiro fica ali atrás com 47, né? Um pouco atrás dos dois, se os dois ganharem os jogos. Depois vem Bahia, Botafogo, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Vamos separar pra falar um pouquinho do Fluminense, Mirassol também. Inter, Ceará, Corinthians em 12º, fechando a zona de Sul-Americana. Grêmio, Atlético Mineiro, que aí dá pra... Dá pra puxar O também. Galo tá perigando aí um rebaixamento. A gente falou até pouco do Galo, né? A gente esqueceu. Então, a gente Vasco, a gente traz o O Galo. Santos é o primeiro fora da zona. Vitória, Juventude, Fortaleza, que acho que até outro episódio a gente pode falar um pouco mais do Fortaleza. E o Sport, lá com 10 pontos, é o último colocado do Campeonato Então Brasileiro. eu queria separar pra gente falar do Mirassol e você lembrou muito bem de falar do Galo. Vamos falar do Galo primeiro, que a gente tá devendo o torcedor do Galo. Preciso Estamos escutar. devendo. Perdão, torcedor do Galo aí. Perdão, torcedor do Galo, e o Galo que vem de 4 derrotas seguidas. É inacreditável o trabalho do Galo. O Cuca não vinha num bom trabalho. Não vamos entrar nos outros méritos do Cuca, né? Não, a gente tá falando do Vamos trabalho falar de puramente trabalho o lado futebolístico do esportivo. Cuca. Perfeito. O Cuca não apresentou um bom trabalho desde o começo dessa volta dele no Galo. Obviamente ele fez história no Galo, é um cara que fez um ótimo trabalho antes, mas mas agora deveu muito. Mas eu acho que o Cuca tem 2, 3
talvez 4 anos que o Cuca não é mais o Cuca em questão de trabalhos. Exato, não é mais o Cuca. Então acho que tem algumas coisas que atrapalharam também. Ele tem aquela saída do Atlético Paranaense que ele pede pra sair depois de um jogo meio do nada ali. Ele é chutado do Corinthians. Ele tem essas de entrar e Acho que sair. vem algumas coisas que não vem, né, com ele Mas ali. o trabalho dele em campo também. Então, o trabalho dele em campo não vinha correspondendo, não vinha bem. O Galo, eu também acho que o material humano do Galo vem diminuindo, Vem diminuindo, mas eu acho que piorando ao longo Mas eu dos acho que é um últimos anos. time que dá pra tirar mais Exato, desse é time. um time que dá pra tirar mais, exatamente o que eu ia falar. Porque assim, apesar de estar perdendo o material humano, ainda tem o Hulk, ainda tem o Hulk, Scarpa. tem o Scarpa, a gente tem... Tem um Diego com o Júnior Alonso, que são bons zagueiros. O Rony não é um Everson. atacante sensacional, mas ele quebra um galho. Você tem galho. o Dudu, que em Campeonato Brasileiro pode fazer algo. O Renier chegou agora, ele tem Biel tudo pra chegou jogar agora, bem. O interessante. Biel sempre Júnior fez bem pelo Santos. Bahia. A gente tem no meio campo o Papalan Franco, acho que é um bom jogador. A gente tem Menino. eu gosto muito do Coelho. O Coelho é um bom O Dia é jogador. bom jogador. Na zaga, o Lianco faz bem. O Alexander chegou agora, é bom Alexander chegou jogador. bem. O O Fausto Vera não é tão ruim, tá? não é tão ruim, ele é um jogador mediano. Teve Então teve é uma um fase time. muito boa E no tem o Corinthians Everson, que é um dos melhores goleiros do Brasil. Ótimo que goleiro. é muito pouco lembrado. Tem a Arana. Muito pouco lembrado o Everson. A gente tava falando de goleiros pegadores de pênalti, o Everson O é um Everson deles. é bom demais nos pênaltis. Tem muito material humano aqui pra tirar mais do que a 14ª posição. Exato. E o Galo, por exemplo, ele eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, assim, né? Por mais que o Flamengo não fez grandes jogos, o Galo também não fez jogos E assim- sensacionais. Mas, pô, eliminou o melhor time do Brasil, que tá com um elenco inacreditável. E é um time, como a gente falou, tem material humano. Dá pra se explorar coisas nesse Atlético E Mineiro. eu não sei se o Sampaoli é a resposta. Também não sei. O Sampaoli tá muito tempo sem um grande trabalho. Tá muito tempo longe de um. Eu acho que ele tá vivendo naquela imagem do Santos de 2019. Ele tá vivendo até conversando com o Breno, nosso grande amigo santista, que tava implorando pro Sampaoli voltar pro Santos. A torcida santista gosta muito do Então, Sampaoli. exato. Então, eu ainda sinto, né, vendo as pessoas falarem assim, que ainda tem muito o imaginário antigo do Sampaoli. Mas o Sampaoli, primeiro, nunca foi um técnico bizarramente surreal, mas fez ótimo trabalho no Santos. Teve um trabalho muito bom no Galo. O último trabalho dele Mas- no Rennes durou Foi horrível. 3, 4 meses. Deixa eu pegar os últimos Ele trabalhos dele. teve 10 jogos no Rennes. 3 vitórias e 7 derrotas. Exato, não fez, assim... Aí ele teve o grande trabalho pífio dele no Flamengo, que teve toda Nossa, a questão. ele tava parado faz tempo, né? Teve a questão dele ali com o Pedro, do preparador dele. Mas não é um grande trabalho, né? O trabalho do Sevilha também não foi bom. O trabalho do Marcelo foi um trabalho melhor. Ok, mas ele barrou o Gerson, né, que tava jogando muito, que... E aí ele teve aquela passagem pelo Galo que começou muito bem e não terminou bem. Em 2020 e 2021. o final não foi muito legal. Então, assim, cara, o Sampaoli, ele teve a oportunidade de ter grandes trabalhos, como a gente vê aqui o Olympique Marseille, que é um grande time na França, o Sevilha aqui, por mais que tá numa decadência bem grande, mas também é uma equipe que dava pra tirar coisas boas naquela época. Um Flamengo que, pô... o O Flamengo. poder que o Flamengo tem de aquisição, de você montar praticamente o time que você quer, você não pode fazer um trabalho ruim no Flamengo, atualmente, né? Então, assim, inacreditável. O Rennes também é um time que pode não ter destaque na França, mas é um time que tem algumas peças interessantes pra tentar pegar uma Conference, uma Europa League. E mesmo assim o São Paulo fez trabalhos horríveis. E eu acho que é muito mais por aquilo que você falou, aquela faísca de... O São Paulo é meio totoca das ideias. Toca das ideias. Então Grande termo, cara. vai que explode, tá ligado? Vai que dá certo, vai que clica e o Galo entra numa sequência de vitórias pra salvar o ano. Salvar o ano pro Galo atualmente é não cair e terminar ali em zona de Libertadores. Então, isso vai acontecer? Tentar ser campeão da Sula, né? Então, tem a Sula também. Isso vai acontecer? Não A me grande parece. chance é que não. O Galo vai cair? Também acho que não. Mas eu acho que dava pro Galo fazer mais do que o Sampaoli. Dava. E também, assim, o São Paulo não, né, agora não vai ter tanto tempo pra implementar coisas de fato. Então a ele tem ideia que agir rápido. ele tem que teve a clicar data muito FIFA. rápido. E o primeiro teste agora foi contra o Cruzeiro. E é um teste ingrato. É um teste muito ingrato. O maior clássico do Futebol time mineiro. é bem complicado, né? Um dos mais clássicos do Brasil. É complicado você pegar logo de cara. O próximo jogo é contra o Santos em casa. Então, assim, é difícil falar isso pro Santos, mas o Galo tem que vencer esse jogo. O Galo precisa vencer esse jogo e o Santos precisa vencer esse jogo também. Os dois precisam. O Galo tem um elenco melhor. Vai estar jogando em casa. Então, assim, o Galo
tem mais obrigação de ganhar. Vai ser o segundo jogo do Vojvoda. Depois vai ter que jogar aí pra altitude, jogar na Bolívia, aí é complicado, mas... Não, é mesmo alto, assim, pelo é. menos. Não é ao alto, então assim... Cara, agora que você trouxe o ponto do Vojvoda é bom, né, cara? Esse jogo vai ser muito bom, cara. Que Esse Galo e Santos vai ser muito É o interessante segundo de ver. jogo tanto de Vojvoda quanto de São Paulo. Então, vai ser um teste interessantíssimo de se ver. Porque Os vão ser dois técnicos times completamente desorganizados. desorganizados e que precisam mostrar resultados urgentemente Vai pra ser legal. escaparem do Assista rebaixamento. Galo e Santos. Assista Galo e Santos. Vai Domingão, ficar essa tá? reflexão aí. Então vamos já pular pro Mirassol Pra também. gente O fechar. Mirassol que vai ser até um pouco mais rápido, sim. Mas o Mirassol a gente tem que falar, cara. O Mirassol tá jogando muita bola. Tem um projeto, o que já é muito Um projeto muito interessante. bom que nasceu Tem- da venda do Luiz Araújo. Exato, que nasceu da venda do Luiz Araújo. Então, assim, que conseguiu fazer o time reformar o CT, ficar mais. E começou Ter com a mais base sólida. tecnologias. Foi um time que foi se estruturando aos poucos. A gente sabe que o Mirassol, aqui no Campeonato Paulista, sempre deu um pouco de trabalho. Conseguia ganhar do São Paulo algumas vezes, beliscava vitória contra o Corinthians, acho que contra o Palmeiras, não sei se beliscou, mas contra o Santos Empatou conseguia. contra o... Empatou contra o Palmeiras, né? Então, assim, conseguia algumas coisas, fez uma janela de transferências lá no começo. Que muitos questionaram, Muitos questionaram. tanto que eu questionei também. Acho que a grande maioria Só questionou, que porque é os o- renegados do Brasileirão. Só que o que o Mirassol fez, que é muito inteligente, ele pegou uma equipe muito experiente, jogadores que sabem jogar Campeonato Brasileiro. Exato. E isso normalmente é um 8 ou 80. Porque isso às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Como, por exemplo, você traz um. Acho que o Vitória tentou alguns jogadores meio assim, uma época e não deu muito certo. Só que Mas tá dando muito certo. tá dando muito certo muito pelo trabalho do Rafael Guanais. Que tá fazendo... Vale destacar. tá porque fazendo um ótimo trabalho. O começo tinha sido complicado. Aqui o finalzinho do Paulista aqui é uma desgraça. É horroroso. Mas o Campeonato Brasileiro da equipe do Mirassol é muito sólido. É um time que tá brigando pra ir pra Libertadores. E é um time que era muito cotado como já rebaixado no Como começo o do último colocado, Era o disparado, último por quebrando o muito. recorde de pontos da Chape. Então, assim, ano. só É um trabalho bizarro do Guanais. espetacular. Obviamente ainda corre Assim, o risco do contratação Mirassol. muito certeira. Chico da Costa fazendo Chico muitos da gols. Costa O voando. Gabriel ali como camisa 10 jogando muito bem. O Reinaldo sendo um dos destaques do Danielzinho. Campeonato Brasileiro. O Danielzinho jogando bem também. Então é um time muito bem. Trouxe o Walter, porque o Muralha era um goleiro muito inconsistente. Então a chegada do Walter é muito boa. Tem que destacar o Reinaldo também. Então, o Reinaldo é um dos principais jogadores do líder Campeonato time, Brasileiro. Jogando demais, não só fazendo gol de pênalti, como né, ele bate muito bem, mas ele participando muito ativamente de até criação no jogo do Mirassol. Então também um cara muito Assim, interessante. é um time muito interessante esse do Mirassol. Porque se você for olhar as peças, Não te brilha os olhos. mas o conjunto Mirassol O coletivo deles é funciona. algo E o muito bom. próprio Vojvoda no Fortaleza mostrou por muitos anos que um time organizado no Campeonato Brasileiro faz muita diferença. E Faz. o Rafael Guanais vai seguindo muito nessa linha e tá fazendo um ótimo trabalho. Acho que não é nem tanta questão de tempo. Acho que não por agora, mas daqui a alguns anos a gente vê o Rafael Ganais em algum dos times mais midiáticos. Perfeito. do- Se ele do continuar esse bom Brasileirão, se ele trabalho, continuar o bom a trabalho, tendência é né, essa. tem uns que já pintam como Carpini 2.0, mas né, eu não acho que ele Eu acho que vá flopar, o vamos que o dizer Guanais assim. está conseguindo agora é maior do que o Carpini Maior. conseguiu em toda a carreira. Perfeito, eu concordo E também. eu também não vou ser louco de falar que o Guanais, gênio, vai Não. ser o novo... Muito cedo ainda. novo, sei lá, o novo Tite. Não dá pra falar uma coisa dessa. Agora o Guanais tá se mostrando um bom prospecto como técnico e Exato. tende a crescer no futuro. Cria de Futebol Manager Grande dos crítico fãs do melhor jogo de que futebol que a gente tem. lança 4 de novembro? Perfeito, você tá especialista em Futebol Manager agora, Eu tô mesmo que você não especialista, jogue, né? né? Ah, tive que escrever sobre, né, cara? Cara, você tem que comprar, cara. Você compra Preciso esse jogo. comprar, preciso comprar. É caro, mas É que eu pego no Game Pass do é que eu não do sei Xbox, se o né, meu PC roda. mas tem no console, Tem cara. no console, Tem no console, lançou no console o 24 lançou no console. O 26 vai ter no console também. Aí. Então aí ficou por você que aí Então, né, tá tá vendo? assistindo a gente, Você- joga Futebol Manager. Você Muito bom. você que trabalha, jogue Futebol Manager. Largue o trabalho. É. Eu trabalho e jogo Futebol Manager. Trabalha? É difícil ter o tempo, mas... Trabalha? Trabalho. Bem? Aí é outra coisa. É isso. Mentira, trabalho bem sim, gente. Tô só zoando. Mas é isso, gente. A gente vai encerrando esse primeiro episódio da nossa retomada. Um episódio que tem bastante tempo. Acho que talvez quebre o recorde de tempo, não sei. Mas falamos Que bastante. eu acho que falou aqui. por 1h30, 1h30, 1h35. Será que quebra? Não sei o Não nosso sei. recorde. A faz gente muito tem tempo. costume de falar muito. A gente gosta de falar, a gente gosta de ter essa conversa, porque Pedimos perdão. também a gente tava com muita saudade de estar aqui. Essa que é a grande verdade.
né, a gente Próximas vezes a gente vai trazer temas um pouquinho mais específicos, a gente vai tentar não se alongar tanto. não se alongar tanto, até porque hoje foi um retorno, pra gente também voltar em forma, né? O jogador tem que estar jogando Perfeito. pra pegar ritmo. Então, Com o tempo também vocês vão ver que a gente vai voltar a trazer a rapaziada, obviamente. perfeitamente, toda a vai- galera do Falácias que vocês conheciam dos nossos últimos meses. Exato, obviamente vai ter alguns ainda que vai ser nós dois, porque, né, formação original, Perfeito. né, a nossa grande dupla que vocês aprenderam a amar ou odiar, dependendo do seu ponto de vista da gente. E a gente vai Eu, também por trazendo a exemplo, rapaziada. odeio. Eu odeio você também. Então, Canalha. assim, a gente, você é um canalha, mora. E é isso, gente. Ao longo também dos próximos episódios, a gente vai contando histórias também. A gente tem histórias novas até, né, Tem cara? histórias novas. De Kansas City Chiefs, de Kansas Brasil e Paraguai, com Casimiro Miguel, Brasil-Paraguai, com muito legal. Mateuzinho, lateral do Corinthians, Mateuzinho, Luísa lateral- Sonza. Grande utilização. Muita coisa pra contar e, E o fofocar. Folha ali, ó. E o Luiz Folha aqui, ó. como é. Um abraço pro Luiz Folha da Casimiro Televisões. Muita gente Mas boa. é isso, gente. A gente vai se despedindo por aqui. Eduardo Santana, eu deixo pra você dar a sua mensagem final, depois eu volto e encerro. Um prazer gigantesco estar aqui. Eu só agradeço por toda a nossa possibilidade de retornar, né? Porque Perfeito. acho que tava fazendo muita falta. É algo maravilhoso estar de volta. Tava com muita saudade de falar aqui com vocês. Tá aqui com o meu parceiro mais uma vez. Então, é isso. Deixa seu like, compartilha. Próximo episódio, não sei quando vem. Se é semana que vem, se é daqui a 2 semanas, se é daqui a 3 semanas. Se ele virar. Tentaremos semana que Mas vem, a mas ideia é que ele alguém venha. está dificultando. Mas E assim, ele tá na minha esquerda. não sei se semana que vem acontecerá. Talvez aconteça. É que a faculdade, é que a gente vai ter menos aula semana que vem, porque os professores estão com alguns compromissos. E aí a gente não sabe se A gente todos não estaremos sabe aqui se- semana que vem. exato. Mas isso aí é pra Semana que outros vem 500. vocês descobrem. É pra outros 500, a gente vai discutir. Mas eu só queria agradecer mais uma vez, que eu tava com muita saudade disso aqui. Eu amo fazer isso. E é isso. Tomara que seja o começo de um retorno triunfante. Perfeito, cara. Muito obrigado. A sua parceria de sempre, né? Vou confessar que não tive umas semanas muito fáceis nesses últimos tempos. E tá voltando aqui, cara, pra mim é uma alegria do Muito bom. caralho. É Eu vou foda. falar É isso. foda, é foda. E é isso. Que, né, eu amo estar aqui, eu amo estar falando de futebol, ainda mais Gostamos de cagar regra. ainda mais com o meu irmão, meu melhor amigo, meu... Tamo junto. Você Você é foda, você é foda, você você é foda, você é foda. A gente fez muita coisa nesses últimos tempos, então, que eu fico muito feliz e ter Diga-se um de projeto passagem que isso aqui é muito melhor do que fazer um podcast sobre felicidade. perfeito. Semana passada a gente tava falando sobre felicidade, obviamente vocês não vão ver isso, mas foi um pouco tortuoso. Quem quiser ver, não vai ver. não vai ver. Não vai ver. Mas, assim, fico muito feliz de estar aqui de volta. Obviamente, é o que a gente mais gosta de fazer, estar aqui falando de futebol, cagando regra e dando nossa opinião com a nossa resenha, com a nossa amizade que vocês já conhecem. Queria dar um outro mini recado também. Um conselho, né? Não um conselho, mas nesses últimos meses, eu e Eduardo e alguns outros colegas, a gente produziu um documentário chamado Um Sonho Impossível, onde a gente Perfeito. teve os jogadores da categoria de base do São Caetano. Então, assim, Caso você se interesse. foi um projeto sobre... que a gente fez com muito amor, muita dedicação e que a gente gostou e com muito todo do respeito, ficou do resultado. caralho. Ficou do Ficou caralho. do caralho. Foi um puta projeto que a gente fez. Se eu conseguir colocar um negocinho o aqui na cardzinho tela, aqui, se eu, o se eu pop-up, souber fazer isso, eu coloco. Mas, Se não, vocês Pra vão você procurar. que gosta de histórias humanas e você que gosta de futebol, se E gosta emociona, da gente. se emociona com histórias de superação e tudo que o mundo do esporte traz pra gente, eu tenho certeza que esse documentário é pra você. Exato. Vai lá na agência de jornalismo da SPM aqui da faculdade. Vai lá, assiste Um Sonho Impossível. Né? É um trabalho que a gente fez com muito carinho. Assistam lá, por favor. Um abraço pro Guilherme Schneider, nosso grande zagueiro, que virou um jogador profissional. Eu fico muito feliz com essa notícia. Muito porque legal. parece tipo um filho, É, né? Obviamente a gente é. não tem porra A nenhuma gente não fez nada, ligação mas ele... da vida Eu dele. beijo também pro Mas é Nicolas, muito legal. que E pro Nicolas Aguiar é um também. cara super do bem e ajudou a gente muito nesse Moleque projeto. muito gente boa, muito sangue bom. Mas é isso, gente. Falácias está de volta. Eu sei que eu me alongo muito em conclusões, né? E em áudios também, como o Eduardo sabe. Mas é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar, de continuar apoiando a gente. Comentem aí também sobre as coisas que a gente falou, sobre a seleção brasileira, sobre o Alisson, sobre o Neymar, sobre os confrontos da Copa do Brasil, o que você espera, como é que tá o seu time também, a gente quer saber. A gente quer saber sua visão sobre Corinthians, sobre Palmeiras, sobre São Paulo, sobre Flamengo, sobre todo mundo aí. Já deixa sugestão pra gente do que vocês querem ver a gente conversar nos próximos programas, que É isso. estaremos, obviamente, lendo e ouvindo vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por esse retorno maravilhoso que a gente tá tendo aqui. Estamos muito felizes. E é isso. Até o próximo Falácias da Bola.